Olá a todos, estamos aqui com mais um dia com podcast aqui do canal Nerd Vieira, né? Para quem não conseguiu acompanhar hoje ao vivo, no final, na quarta-feira, estará no canal Nerd Vieira, o podcast. E hoje eu estou aqui com três pessoas, uma que vocês já conhecem, que é o William, Claudemir e Leonardo do canal do programa Na Torcida, e eu queria que eles se apresentassem, primeiramente. Vamos começar aqui com o Leonardo, que já está na tela. Boa tarde a todos, tudo bem? É uma honra estar aí no canal do Nerd Vieira. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade, né? Chamo Leonardo, tenho 28 anos, sou de Porto Alegre e conheço meu amigo Claudemir aí porque servimos juntos e sempre debatemos sobre o futebol e sempre foi um sonho a gente fazer um programa e ele me deu essa oportunidade também, agradecer a ele. E vamos com um bate-papo hoje, falar sobre tudo sobre futebol aí. Para Claudemir. Opa, tudo bem? Faço das palavras aí do Leonardo aí as minhas. É um prazer aí, ô Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade para podermos estar divulgando um pouco aí do nosso trabalho, né? Um trabalho que para muitos de repente começou agora, mas né, ao longo do programa a gente vai contar um pouquinho da história, né? Eu me chamo Claudemiro Rodrigues, tenho 33 anos, né? Sou aqui de Porto Alegre e vamos embora, vamos bater esse papo aí bem bacana, hein? O William você já conhece, né, que o William até semana passada estava aqui no canal, né, fez participação no podcast e hoje ele vai estar aqui só para alguns pontuar algumas coisas só, né. O William quer falar alguma coisa aqui rapidinho? Só quero desejar uma boa tarde a todos aí e agradecer mais uma vez a presença aí no podcast aí, Rodrigo. É isso aí. A gente vai primeiro, antes de falar das polêmicas de futebol, essas coisas, a gente vai primeiro perguntar para o Claudemir e para o Leonardo como que começou o programa Na Torcida e o porquê que eles criarem esse programa e onde passa também, né. Então passa essas informações aí pra gente, por favor. Quer Pode começar? começar aí, Claudio. Quer que eu comece? Claro, claro. Beleza, então. Olha, o Na Torcida, no papel, ele está no ar desde julho de 2020, né? Mas ele vem bem antes dessa data aí, lá por meados de 2011, por aí, né, Leonardo? Por aí, quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, para quem não sabe, eu servi o Exército Brasileiro, eu entrei em 2007 no Exército, e aí lá por 2011, o Leonardo, né, foi nessa época que tu entrou, né, Leonardo? 2010, 2011, por aí, né? Agosto de 2011. Isso, agosto de 2011, por aí. Aí levou uns 6 meses, mais ou menos, até a gente se enturmar, né? Porque, para quem não sabe, o exército tem todo aquela... É rígido, né? Tem todas aquelas regras de os mais antigos, tem que ser um pouco mais firme com os mais modernos e tudo. Então, não levou um certo tempo para a gente poder fazer uma certa amizade. E a gente não trabalhava no mesmo setor também, né? Né? Tem mais esse detalhe, para quem não sabe, o quartel é dividido por setores, né? Todos, teoricamente, tiram os mesmos plantões, né? Mas são divididos por setores diferentes. E aí, depois que a gente começou a se enturmar, começou a rolar um futebolzinho toda sexta-feira, né? O Leonardo lá no São Caetano, lá, né? Tudo bom? E aí tá. Normalmente começou nos intervalos, né? Depois do almoço. Nós íamos pro rancho, fazia as refeições, depois do almoço a gente ia para a hora do descanso ali e começava a falar sobre futebol, né? Aí cada um já se identificou por qual clube torcia, sempre com respeito, a gente foi, né, batendo um papo e começou a juntar gente, né? Chegou a ter uns 6, 7, né, ô Leonardo, no mesmo Era. ambiente, A falando gente de futebol acreditava que era uma mesa redonda, né? redondo. Eu me recordo que tinha o Bueno, tinha o Ramos, O Andrei, o Andrei, Andrei, até o Marcelo de vez em quando aparecia, né? é. Mas normalmente era eu, tu, o Andrei, o Ramos e o Bueno. E o Bueno, isso mesmo, isso mesmo. E aí era sobre vários assuntos, não apenas futebol, né? Falávamos de Fórmula 1, Copa do Mundo. A gente pegou 2 Copas do Mundo lá no quartel. Eu não sei se tu pegou 3. Eu peguei É, 2. eu peguei 2014, 2018 e deu, né? Essas duas. É, 14. eu peguei 10 e 14. Eu peguei duas também. Normalmente é duas, né? 8 anos que fica.
Então tinha bastante assunto aí para nós podermos debater nos nossos intervalos e tudo. E aí foi daí que começou a surgir, né, na prática, o programa que depois de alguns anos aí foi pro papel, né? A gente até brincava, né? Lá na hora a gente brincava, meu, a gente fala tanto de esporte que a gente tem que fazer um programa. A gente brinca. Na real, verdade, Leonardo. Leonardo falou uma verdade aí. Só que parecia distante, né, Leonardo? Com certeza, a gente nunca pensou que ia ter uma oportunidade algum dia, né? Parecia que era uma coisa, tá louco, pra gente conseguir fazer um programa aí, parece que tem que E ter uma faculdade, de repente, assim. para quem não sabe também, aqui o Rio Grande do Sul normalmente, agora não, com a internet, essas rádios comunitárias, mas naquela época que a internet não era muito evoluída ainda, para te fazer um programa era nas rádios grandes, assim, RBS, Band, rádio grande, não tinha essas rádios menores assim, então era muito distante, né? Aqui na época, acho que as grandes eram a Gaúcha e a Band, né? Não tinha a Rádio Grenal ainda, né? A Rádio Grenal é mais recente agora. De Aguaíba, né? Vamos dizer. A Guaíba também tinha, é. Mas tá louco pra tu conseguir chegar numa rádio dessas aí, no mínimo 6 meses de faculdade, né? 6 meses de faculdade ou ter um conhecido, né? Ter as costas quentes. É. É assim. Aí o que aconteceu, Rodrigo? E amigos aí? Agora, no começo da pandemia do ano passado, né? Eu tava de bobeira em casa, mexendo no Facebook, e aí eu vi um link ali do jornalista Gustavo Berton, dos canais Fox Sports e Disney, onde ele dizia assim: ah, você quer entrar no mundo do jornalista esportivo e tal? Acesse o link aqui. Aí eu acessei o link e vi do que se tratava, né? Vi várias reportagens de alunos deles dizendo que já tinham entrado no mercado do futebol, não apenas do futebol, né? Mas de vários esportes, né? Cobrindo vários esportes. Aí eu falei com a minha esposa, né? Eu tinha que pagar uma certa quantia. Aí meio que fiquei assim, porque na época da pandemia, né? Logo no começo da pandemia, tu não sabe o que pode acontecer, né? Até o meu emprego ali poderia meio que dar uma parada, porque eu trabalho numa parte que é de construção civil, né? A gente Uhum. ensaca construção civil, areias, britas, etc. Mas aí eu dei esse peitaço aí, fiz o curso com ele, um curso que eu até recomendo, vale a pena, cara. Te abre um leque, assim, te abre a mente. Ele é um curso bem completo, ele abrange as áreas do repórter, das pautas, do jornalista esportivo, do âncora, do repórter de dentro do gramado, da rádio, da televisão, de como tu se porta em todos esses ambientes, né? E aí eu completei esse curso e durante o curso ainda, eu fui cortar o cabelo num bruxo meu e comentei com ele, bah, cara, tô fazendo um curso assim, 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 muito bom o curso. E aí ele que me deu um toque, ele assim, bah, cara, por que que tu não fala com o Gerson da Rádio Gazeta ali? Ele é bem acessível, fala com ele e de repente tu consegue um horáriozinho aí pra falar de futebol, porque eu acho que não deve te ter, na rádio ali, não deve te ter ninguém falando de futebol. E eu, bah, quer saber? Vou mesmo. Aí fui um dia falar com ele, não tava. Eu não estava lá na empresa. Aí falei com um assessor dele ali, ele disse, não, vem amanhã que ele vai estar aí. E eu, tá, não, beleza. Aí fui lá e conversei com ele. Dei, né, expus as minhas ideias para ele, ele gostou muito. O cara, desde o começo, assim, a gente tem que agradecer sempre a ele. Desde o começo ele foi sempre muito solícito, assim, ele deu carta branca para mim tocar o barco. E aí quando ele me deu carta branca, eu, bah, é agora, né? Agora eu vou ter que formar uma equipe. O primeiro que me passou na cabeça foi o Leonardo. Eu assim, bah, o Leonardo, eu sabia que ele Mas tinha. antes disso, tu entrou em contato comigo. Como é que é? Antes disso, tu entrou em contato comigo. Lembra que tu me fez uma ligação? É verdade, né? Eu tinha entrado em contato contigo e falei que eu ia falar com o rapaz lá, né? Tu E tinha se me não explicado. Então, eu estava no serviço, no meu antigo serviço, no intervalo, aí tu falou, cara, preciso falar contigo, posso te ligar? E tu me ligou, explicou tudo, e eu, cara, topei na hora. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. É. É. E aí, quando ele deu carta branca, eu, bah, agora é a hora de formar a equipe, então. Aí dei o ok pro Leonardo, que o Gerson lá tinha nos autorizado. E aí foi uma coisa ligando, foi muito rápido, né, Leonardo? Foi muito Verdade. rápido, porque aí as coisas foram surgindo, né, de uma certa forma que eu até me assustei, porque eu tenho parentes no Uruguai, né? Uhum. Eu sou de Uruguai, minha mãe era uruguaia, meu pai é brasileiro, mas a minha mãe era uruguaia.
Então eu tenho parentes no Uruguai que também gostam muito de futebol. Então eu pensei, cara, eu vou trazer, vamos inovar, vamos trazer notícias do futebol sul-americano direto com eles lá falando com a língua espanhola, que dá um destaque maior, né? Dá uma gabaritagem, Credibilidade. né? E aí o Leonardo, cara, eu tenho dois bruxos meus lá em São Paulo, lá, o William e o Guilherme, né? Ô, Leonardo, vem daí, fala um pouquinho da história deles, hein? Daí eu vou voltar um pouquinho mais atrás, como eu conheci o William e o Guilherme, né? Uhum. Que foi. Eu tinha, antes de tudo isso, uns 2 anos atrás, eu tinha um Instagram que eu botava notícias de futebol, que era o Futeba Sul. Aí eu colocava notícias de tudo, assim, de tudo sobre futebol, futebol gaúcho, o futebol mundial entre si. E aí uma vez, e os guris tinham um canal também, o FR, né? O Fute Resenha, né? Peraí, deixa eu só interromper você um pouco, Leonardo. O Claudemir falou uma coisa assim, o que seria bruxo? Bruxo é amigo. Oi? Bruxo seria amigo. Ah, tá, não entendi. Não, É que aqui no Sul a gente tem umas palavras que é só daqui mesmo. Sim. Vai tirando, sou um bruxo, vai. Era que é só uma dúvida mesmo, mas pode prosseguir aí. Não, mas é que a gente tem um jeito de falar um pouquinho diferente só. Mas bruxo seria amigo, irmão, Entendi. Parceria, né? Brother. parceria. E aí, o Leonardo, continua daí. Aí daí a gente tinha um canal, aí eu recebi um direct do William e dos guris do canal. Cara, a gente tava acompanhando vocês, vamos fazer uma parceria, a gente divulga o teu Instagram e tu divulga a gente, que seria legal, né? A gente aqui de São Paulo divulgar o pessoal do Sul e tu aí do Sul divulgar o pessoal de São Paulo. Eu, não, fechei na hora. Aí até fiz algumas participações pelo canal do YouTube dos guri. A gente criou tipo um programinha ali no meio de dar os palpites, né? Os palpites do Campeonato Brasileiro. Aí na hora, depois eu, com decorrente do serviço, eu parei um pouco de fazer as publicações, né? E depois desse tempo o Claudemir veio falar comigo. Eu falei, cara, eu já tenho Instagram, é só mudar o nome do programa. E na hora, quando o Claudemir falou que queria montar uma equipe, ele falou dos parentes dele do Uruguai, eu falei, cara, pensei no William e no Guilherme na hora. Eu falei, tenho 2 amigos meus lá de São Paulo, expliquei como conheci eles, que eles podem ser o setorista de São Paulo. Aí falei com os dois toparam na hora e agora estamos tocando o barco aí desde julho do ano passado. Isso mesmo. Agora em julho a gente vai fazer 1 ano de programa. A gente tem o maior prazer, né? Nosso programa, para quem não sabe, ele é pela Rádio Gazeta FM 87,9 ou pelo Facebook, né? Todos os programas são por live. Aí no Facebook é Rádio Gazeta FM. E é um enorme prazer, né? A gente tem o maior prazer de poder fazer o que a gente gosta, que é falar de futebol, falar de esporte, né, Leonardo? E aí, retomando um pouquinho só aí sobre os meus parentes, né? Aí eu tenho três especificamente que me trazem notícias de lá, né? Que é os que fazem parte da equipe. O Maicon, ele é torcedor do Nacional do Uruguai, e os outros dois, né? Que é o Alex Bueno e o Fabiano Cardoso, eles são torcedores do Peñarol, né? E tem a mesma rivalidade de um clássico Grenal aqui, né? No Sul, né? Ou um clássico paulista aí, de repente São Paulo e Corinthians, alguma coisa desse gênero, né? Às vezes rola ali no nosso grupo do WhatsApp ali, um alfinetando o outro, mas eu sempre tento falar no particular com eles, maneira um pouquinho, porque não é um ambiente de estar discutindo, né? Todos têm liberdade ali para poder falar, expor o que quiserem, né? Teoricamente, o nosso grupo do WhatsApp ele serve para a gente colocar pautas para chegar no sábado no programa e a gente já saber o que a gente vai falar, né? Ter um norte assim para seguir, né? Uhum. Hoje a equipe ela é formada por mim, né, Claudemir Rodrigues, o Leonardo Carvalho, o Denis Teixeira, o Anderson Cunha, o William Campos, o Guilherme Dias, o Vinícius Xavier, o Alex Bueno, o Michael Montanho, o Fabian Cardoso, o Cláudio Pérez, né, o Everaldo Gomes, e esses dois aqui próximos, eles não são tão presentes assim, mas eles me auxiliam muito na retaguarda de fazer postagem no Instagram,
ou publicar uma matéria, porque eu também escrevo para o jornal impresso da rádio, né? Que é o Thiago de Oliveira e a minha esposa, a Rosiane Silva. Me dão maior auxílio ali, entendeu? Então, não são tão... Normalmente não, a gente não fala tanto deles, mas eles têm uma grande ajuda ali, né? Vamos dizer assim. Eles têm um papel muito importante. Tá E é mais ou menos... certo. Agora a gente vai causar aqui umas polêmicazinhas, né? Que a gente vai falar de uns assuntos polêmicos do futebol, né? E eu queria trazer algo recente. E ontem eu tenho que agradecer ao Sormani, né? Ao jornalista Sormani lá do Fox Sport, que trouxe um negócio curioso. Ele falou que o Flamengo não tem camisa e nem tradição para jogar uma Libertadores. O que vocês acham disso? Não sei, Leonardo. Eu concordo. Para mim, o Flamengo na Libertadores é um time. Claro, não tem a tradição que eu vou dizer que Grêmio, São Paulo, que Uhum, Palmeiras tem. Eu acho que ele tem uma tradição nacional, assim. Mas na certo. América, tanto que em 2019, quando eles foram campeão, fazia desde 81, desde o último título deles, que Uhum. eles não chegaram na semifinal de Libertadores. O cara praticamente quase 30 anos aí para chegar numa final de Libertadores. Vou dar um exemplo do Grêmio, que chegou em 3 consecutivas. É a minha opinião. Não, eu concordo com o Sermani aí. O Flamengo aqui no futebol brasileiro, ele é no momento, né? Tanto é que ele foi campeão hoje, bicampeão da Uhum. Supercopa do Brasil, né? Mas já na América do Sul aí, ele não tem, na minha visão, tanto, por mais que seja bi da Libertadores, né? Mas ele não tem tanto destaque, inclusive, como o Leonardo aí falou, né? O Grêmio aqui no Sul é muito mais tradicional, né? Várias vezes já chegou em semifinais, tem 3 títulos, um Santos, um São Paulo também, né? Que é tricampeão, né? É que eu creio que o Flamengo, claro, ele tem tradição, né? Tem toda uma história, mas tanto eu não consigo entender, mas tanto o Flamengo quanto o Corinthians, acho que tem muita mídia envolvida em cima deles, né? Certo. Concordo, concordo. Isso acho que foi o Leonardo que falou aí. O Flamengo demorou muito tempo para chegar numa outra semifinal, mas o Flamengo participou de muitas vezes da Libertadores. Isso não deixa eles mais tradicionais na competição? Ou só porque, tipo, eles É, tiveram muitas humilhações e isso, tipo, apaga o histórico deles? pode ser, mas participa e nunca chega, né? É, tem isso. Aí vamos botar uma diferença do. Vou dar um exemplo do Grêmio aqui, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que faz 6 Libertadores seguidos que tá jogando e tá chegando, né? Sempre chegando entre os Sim. 8, sempre chegando entre os 8. Foi campeão recentemente, agora em 2017. E para vocês verem, o Grêmio é o brasileiro, acho que junto com o São Paulo, se eu não me engano, que tem mais participações, um dos que tem mais vitórias também, né? Pegar o histórico e a numeração, o exemplo, o Grêmio é muito mais tradicional que o próprio Flamengo, né? E o Grêmio tem menos participações em Libertadores, não tem? Ah, não, Não, o tem Grêmio mais, eu tem acho que mais. Tem mais, é o né? clube brasileiro com participações. É. E você, é que assim, na minha opinião, o Flamengo ficou grande ano passado. Grandes não, né? Mas tipo, como posso falar? Ficar grande de repente, né? Era grande, mas ficou maior ainda ano passado. Porque eles eram um clube já com bastantes títulos e tal, mas ano passado eles. Ano retrasado, né? 2019, né? No caso. Eles. Tem que falar de 2019, né, Rodrigo? Porque ano É, passado ainda meio que né, foi meio que cambaleando aí. é que eu confundi ainda, minha cabeça tava 2020 ainda. Mas 2019 os É, caras ele e o Atlético Paranaense dominaram o cenário nacional aqui, ganharam praticamente todos os títulos de maior importância. E em ano passado eles ainda conseguiram conquistar um título ou outro assim. Inclusive tiraram o Campeonato Brasileiro do São Paulo e do Inter, né? Com aquela arrancada fenomenal que eles tiveram, mas pra mim o Flamengo ele não é um time tão grande como muitos dizem. É um clube que já foi maior, mas tá ficando grande de novo. que o Flamengo, que nem o Claudemir falou, o Flamengo e Corinthians, eles botam muito na mídia, né? Tanto Uhum, que se tu for ver alguns programas de televisão aí, eu vou dar um exemplo, às vezes os times aqui do Sul ou outros times que não tem tanta mídia assim, tá melhor. Vou dar um exemplo, ano passado o Inter líder
E eles falavam do Flamengo ou do Corinthians, que, tipo, o Corinthians não estava disputando nada, e eles do Corinthians, 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 Corinthians. É Sim, muita mídia. É da maior É, torcida do Brasil. eu concordo, Leonardo, eu concordo. O Inter estava, vamos supor, a 12 pontos praticamente de assumir ganhar o título, né? Vamos botar É. assim, um exemplo. E o Flamengo ainda estaria uns 18 pontos. E ao invés de falar o Inter está próximo do título, diziam, falta 18 pontos para o Flamengo ser campeão, né? Eles conseguiram mudar o foco. Será que o Flamengo vai conseguir? Vai conseguir, não sei o que, em vez de falar do Inter, né? isso eu também Eu acho que senti aqui porque o São Paulo tava na liderança, liderando lá, jogando mal pra caramba, mas tava liderando. E estavam falando, o Flamengo pode tirar a liderança do São Paulo. E o Flamengo tava em quinto na época, no momento. Eu falei assim, quanto aonde os caras estão tirando isso? O único que pode tirar, se for tirar, é o Inter, que tava, acho que tava 7 pontos atrás. Eu falei assim, não tem sentido o que os caras estão falando. E afinal de contas, o Flamengo foi campeão, né? Não foi nenhum dos dois e foi o Flamengo campeão. Eu falei assim, dessa vez eles acertaram. no ano passado o Flamengo foi filho do São Paulo, né, ô Rodrigo? Foi, né? Nosso filhinho, né? A gente meteu, não perdeu nenhum, né? Foi 12 gols, né? Marcados, né? O Rogério Ceni deve estar entupido até agora, né? Que foram 3 derrotas só na conta dele, né? É. Mas é sempre muito importante tu começar um ano já ganhando um título de expressão, ainda mais contra um time tradicional que é o Palmeiras, né? Eu acho que Nada, esse ano não pode incomodar de novo. dá moral. E eles têm um time bom. No papel, o time deles é muito bom. Eu não consigo ver ainda o Rogério como um treinador de excelência, entendeu? Mas tendo um elenco como ele tem na mão, então as coisas facilitam para qualquer um chegar e de repente fazer um bom trabalho. Com certeza, o time é muito bom. No papel, é o melhor do Brasil. Então, você falou Concordo. aí do Palmeiras que é um time tradicional. Eu já meio que discordo um pouquinho dessa afirmação. O William fica bravo comigo quando eu falo isso, mas. Começou. Deixa eu falar, William. Na minha opinião, o Palmeiras não é lá esses times. Porque precisa muito de um patrocinador injetando muito dinheiro. Tudo bem que todo time precisa de um patrocinador, só que o São Paulo, o Santos tem a base. O Corinthians tem alguns jogadores também, mas o Palmeiras nunca consegue. Sendo que se for no ano do rebaixamento, o Palmeiras só tinha o Marcos ali de muito bom, o Marcos Assunção. E mesmo assim foi rebaixado. Mas, ô Rodrigo, agora eu te pergunto, mas ele, nesse ano agora que passou, ele não revelou vários jogadores da base Então, aí? foi um ano. Eu ia falar isso agora. Então, foi a primeira vez que a gente vê uma coisa assim, tipo, muitos jogadores do Palmeiras sendo revelados, porque não tem o Palmeiras não tem essa tradição de base. O Palmeiras sempre quis pegar jogadores de outro time. Perfeito. Exemplo, Você- o Palmeiras Parmalat lá. Ah, não, compreendo, compreendi. Realmente, eu não me recordo do Palmeiras ele ser um time normalmente formador de base, eu acho que não é. Até o Willian, se ele puder nos falar aí, porque o Willian ele é mais chegado Uhum. ao Palmeiras, mas eu não me recordo do Palmeiras ser um formador mesmo, né? Assim como o Grêmio, o Inter e o Grêmio são tradicionais formadores de. Sim, o Rodrigo tem razão. Nesse aspecto, o Rodrigo tem razão. O Palmeiras nunca foi um time formador, mas aí eles mudaram a filosofia nesses últimos anos e começaram a revelar essas molecadas aí. Mas ele tem razão. Eu falei brincando, né? Mas ele tem razão. Porque, ó, se for ver, o Palmeiras Parmalat, né, que eu gosto de me referir assim, porque é o Palmeiras que foi patrocinado, né, pela Parmalat lá no final dos anos 90. Tinha o Miller, que não foi revelado no Palmeiras, tinha o Cafu, que foi revelado no São Paulo, tinha o Rivaldo, que foi revelado no Santa Cruz, tinha Roberto Carlos. Roberto Carlos, mas assim, não era muitos jogadores assim, não era tipo. Eles não pegaram alguém da base, eles foram lá e compraram jogadores. Então o Palmeiras, na minha opinião, é assim, eles sempre tiveram bastante dinheiro, mas nunca foi um clube formador. Diferentemente do Santos e do São Paulo, que o São Paulo também não foi um clube formador. Mas desde os anos 90, que aí veio o Caio Ribeiro, que não é um bom exemplo, né? Mas veio aquela equipe lá de 93 do São Paulo, que não tá me vindo na cabeça agora, mas a equipe campeã mundial de 93, metade era da base do São Paulo. Então foi já tipo, de 93 pra frente, São Paulo começou um projeto muito bom. Aí, Christian Miller, Raí, Zé, Cafu, Cafu, acho que estava ali também. Sim, aqui Ronaldo. tinha o Cafu, que era da base, tinha o Doriva, que era da base, tinha um zagueiro que não vem o nome agora na memória, era da base, mas você tinha um São Paulo formador dos anos 90 e começou a formar mais gente, sendo que aí depois veio o Luiz Fabiano, o Júlio Batista,
O Juan, que jogou no Flamengo, o Santos, um monte de time aí, né? Rodou. O Kaká, que foi melhor do mundo. Então, assim, o São Paulo sempre teve mais tradição na formação de base do que no do Palmeiras. Mas isso, assim, é minha opinião e o William até concorda com isso. Não, isso eu concordo, mas eu acho que o maior de todos formador é o Santos, velho. Não, isso é sem dúvida. O Santos é o maior mesmo, mas o São Paulo começou a crescer também muito. E o Santos, todos os anos que eles foram campeão, era, se não metade do time ou mais da base, né? Uhum. É, aquele Todos time os anos. do Neymar lá era muito da base. É Não, do e aquele Robinho, brasileiro. brasileiro era impressionante, né? Era o Robinho, Diego, o Robinho, o Elano, Paulo Almeida. Olha, era um cano aquele time, né? isso, Léo, Léo, era o olha, time excelente da base. Tanto que, não sei se vocês já viram uma história desse. Eles fizeram tipo um documentário desse primeiro título, que o Robinho falou que chegou ele e o Diego para se apresentar para o Emerson Leão, né? Aí, junto com o presidente. E o Emerson Leão olhou para o presidente e falou: Presidente, é com esse neguinho da canela seca e esse cabeçudo que a gente vai jogar o Campeonato Paulista? E começou a dar risada. E aí eles marcaram. O Leão falou pro presidente: Eu quero um amistoso contra o Corinthians, que era o atual campeão mundial Uhum. 2000, né? Vampeta, Rincon e Edilson, e entre outros. E o Leão fez isso para ter a confiança para falar, eu confio nos moleques, né? Uhum. E o Santos foi destruiu no amistoso, fez 3-0, o Robinho contando, deu caneta, o time do Corinthians ficou brabo e dali começou a trajetória para o título brasileiro 2002, né? 2002? Na verdade, foi o Paulista 2002, né? Não Ah, foi tá. 2000, foi... Não entendi. Então, eu não sei, assim, na minha opinião, eu não lembro de ninguém. Mas, assim, é que na minha memória também não é muito boa. Eu sei dos times de São Paulo, mas eu não lembro de alguém do Sul, assim, tipo, antes do Luan, alguém bem revelação do Grêmio. E, tipo, Não, do Inter também não Gaúcho, sei. Ronaldinho ah, Gaúcho. não, mas Putz, não precisa nem. verdade! Esquece, esquece. É que o Ronaldinho, eu esqueço que ele jogou no Grêmio, porque ele tem Mas não identificação muito com a Europa, né? Essas coisas eu esqueço. Verdade, Grêmio e Inter sempre foram reveladores de jogadores. O Grêmio vem desde o Tarcísio, Renato Gaúcho, Hum, Darley, o Roger Machado, que foi treinador do Palmeiras, foi revelado pelo Grêmio, Adilson Batista, e o Inter também, Falcão, Caçapava, Carpegiani. E não precisa nem, Leonardo, ir tão longe aí que nem no Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que foi em 2015 que saiu uma manchete que o Inter era o clube que tinha mais jogadores jogando uma Champions League, formador da base. Tinha Alisson, tinha Fred, olha, Tyson, Tyson. Pato, olha, tinha, você me tira, se não me engano, era 12 ou 13 jogadores. Então, Eu vi essa notícia. eu também vi essa notícia e era Inter, São Paulo e Santos, que eram os três brasileiros com mais jogadores da base na Champions. Não, aqui no Sul é tradição de Inter Grêmio fazer. O Grêmio tá até um pouco mais que o Inter, Uhum. né? O Inter Tinha uma, tá aí teve uma nessa. época que era o time mais revelado do Brasil, né? Que revelava mais jovens do Brasil. Sim, o Inter Foi revelou o Salles, Nilmar, Pato, saiu um atacante e chegava outro, saiu um atacante e chegava outro. Depois agora aconteceu com o Grêmio, né? Pedro Rocha, Luan, agora o Ferreirinha, Pepe, Everton. Não é na frente, sim, né? Seria esses aí. Mas o Grêmio também revelou o Arthur, que dava uma bola finíssima, né? É que nem eu Matheus falei, a minha Vick, o memória foi Alan. péssima, hein? Olha quanto jogador aí que eu sei quem é, esqueci o time que eles começaram. Desculpa vocês dois aí, mas assim, eu tenho uma memória péssima mesmo com clube formador, só sei quando é de São Paulo mesmo. Não, aqui no Sul, o Grêmio e o Inter tem bastante isso. A gente vê o Alisson agora, que é um dos melhores goleiros do mundo, aí saiu aqui do Inter. E agora, assim, a gente tava falando aqui do Palmeiras, base, essas coisas. O William vai ficar bravo com essa pergunta, porque ele sempre fica. Mas. Começou de novo, velho. Hoje eu tô quietinho. Aí eu É. falo alguma coisa a mais, ele censura o programa. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Cara,
Na sinceridade. Eu não vi o título, não sei, não vi esse jogo aí. Eu não sei contra quem foi. O William que pode me. Pergunta pro seu avô que ele sabe. É zoeira. Eu também não vi, eu tenho certeza. Mas, Não, cara, me mostra um vídeo do gol. Aí eu concordo. Não, mas eu brinco assim, mas eu falo até pro Rodrigo. Pra mim, o Palmeiras não tem mundial, velho. Tem muito Palmeiras que fica bravo comigo, mas pra mim não tem, velho. É melhor falar que não tem do que inventar esse mundial furado aí, velho. mas assim, você tem a mesma explicação que o Marcos? Porque o Marcos tem uma explicação lá uma vez que ele falou: o Palmeiras não tem porque não disputou contra o campeão da Champions, não foi pro Japão. Tipo, ele tem muita explicação. Qual que é a sua explicação aí, Sim, William? eu penso igual ele. O que ele falou, eu penso igual. Eu Mas não chego o que ele falou. é que eu não vi muito sobre isso. Esse título que falam do Palmeiras seria o quê? Seria um. Como é que ele foi disputar esse. É uma Copa, a Copa de 51. Parece que, tipo, depois da Copa do Mundo que teve, que o Brasil perdeu, Uhum. eles fizeram essa Copa de 51. E aí veio alguns times de fora, inclusive a Juventus. Aí o Sim. Palmeiras disputou, ganhou de alguns timinhos e chegou lá, aí chegou com a Juventus na final. E aí ganhou. Foi como se fosse a vingança da época do Brasil. Aí o pessoal considerou como um mundial aquilo, entendeu? Pela derrota do Brasil na Copa. Mas não é mundial, cara, não é mundial. Pode Não, ter sido representado na época, entendeu? Mas não é o mundial que a gente vê hoje, que você disputa uma Libertadores e vai disputar o mundial pela FIFA, entendeu? Não é um Primeiro, que mundial. nem existia Libertadores nessa época. William, mas nesse pensamento, então, o Corinthians ele é só campeão mundial. Porque da onde que ele conseguiu ser campeão lá em 2000 se ele não disputou a Libertadores? Não, Aí, então. Então, né? aí é onde eu quero Então, né? chegar. Então, Aonde eu quero chegar. Aí os corintianos ficam bravos quando eu questiono. Sabe eu qual tenho um o ponto a problema? defender do Mundial do Corinthians, mesmo sendo São Paulino. Aí, Mas sabe aí qual? eu quero chegar no seguinte assunto. Para as épocas, é que eu não sei se nessa época aí, lá naquela época, ele foi considerado, esse aqui vai ser como se fosse um mundial. Se foi dito que foi como mundial e ele conquistou, para mim é mundial. A mesma coisa que no Sul, o Grêmio, em 83, acho que foi. Para a época, ele era o mundial. Ah, muitos dizem, a Copa Toyota, né? A FIFA não reconhece, mas para aquela época, era o campeão do mundo, seria o mundial da época, era aquele. Então, É porque, tipo, foi o é primeiro considerado campeão do torneio mundo. assim, com clubes europeus e clubes brasileiros, né? No caso. O primeiro foi esse, entendeu? Aí eles consideram como mundial, mas eu acho que não é mundial, cara. Na minha opinião, né? Mas. É que eu queria saber se na época ele foi dito como se, esse torneio que está sendo realizado aqui é como se fosse mundial. Se Mas foi pelo- dito que conquistou, é campeão. Foi. Então, para mim, vale. Na minha opinião, para mim, vale. Mas pelo que tu falou do Corinthians, o Corinthians, até os corintianos falam, né, que na época a FIFA organizou porque e convidou alguns times, o tipo o campeão da Europa, o campeão não sei o quê. Mas eu te pergunto, por que não convidaram o campeão da América, que era o Boca Juniors? Porque o Sim, torneio foi organizado no começo dos anos 2000. Foi no começo de 2000, do ano 2000. Mas assim, eu tenho um ponto a defender aí o Corinthians. No atual Mundial, a gente tem um representante do país sede, né, como para ir pro Mundial. O Corinthians foi como Sim. representante do país sede porque ganhou o Campeonato Brasileiro de 99. E por que não convidaram o Palmeiras, que era o campeão da Libertadores de Mas 99? O Palmeiras convidaram. recusou. O Palmeiras O recusou. Palmeiras recusou aí. Aí foi o Ah, Vasco de 98. Só que assim, uma coisa é, os corintianos. Eu falo que o Vasco, o Vasco, ó, o Palmeiras não foi campeão mundial, mas é só pra provocar o William, mas o William também aceita. Só que assim, na minha opinião, o Palmeiras foi sim campeão mundial, porque o mundial na época foi daquele jeito. Não tinha Libertadores, não tinha Champions pros caras disputar pra ir vencer aquilo. Mas o Palmeiras não foi campeão de nada. Mas assim, mas o Corinthians é campeão mundial de 2000. É o representante do país sede contra o campeão da Champions de 97 e 98, campeão da Libertadores de 98, campeão do não sei que torneio lá de 97 da Oceania. Então, assim, não foi campeão de ninguém. Ninguém foi campeão de nada de 99 ou do ano 2000. E os caras organizaram o Mundial e o Corinthians ganhou isso. Que nem no mesmo estilo, o São Paulo foi campeão mundial em 93, vencendo o vice-campeão da Champions, que foi o Milan. Porque o Olympique de Marseille tinha sido descartado por problemas de arbitragem, aí foi o Milan.
Então, assim, falar, Palmeiras não tem, o Corinthians não tem, então São Paulo também não tem um. É uma boa tese. Mas então, agora eu vou levantar uma questão. Eu estava vendo uma reportagem esses dias que, se eu não sei se é esse ano ou no outro ano, Uhum. estou na dúvida entre isso. Não vai ter um Mundial pela FIFA, mas vai ter uma Copa Intercontinental de Clubes, né? Que é parecida. Aí vai ser diferente o molde do campeonato. Aí, por exemplo, o clube que disputar vai ser campeão mundial ou não? Eis a questão. Aí vai levantar essa hipótese, porque o São Paulo jogou e é considerado campeão mundial com essa taça aí. Mas assim, Tá, William, a deixa eu te Copa... perguntar. Desculpa, pode E falar, Leonardo. nesse mesmo ano de 2000, teve o Intercontinental, que foi Boca Uhum. Juniors Isso mesmo. e eles foram e o Boca Juniors venceu. O Boca Juniors é campeão mundial de 2000 ou é o Corinthians? É os dois. É os dois? É os dois. A FIFA fala que, não, que nunca considerou não sei o quê, mas se entrar no site da FIFA, só tá mudado o nome do torneio, sabe? Tipo, 2005, Continental. Copa Intercontinental e Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, assim, a FIFA Sim. considera assim. Sendo que, se 93 não é considerado, foi considerado um torneio amistoso, como eu já vi muitos falando, porque o Olympique de Marseille, que tinha recebido uma punição que não podia disputar nenhum torneio oficial internacionalmente, eles não tinham disputado durante 2 anos um torneio oficial, por que eles não participaram do Intercontinental? Então o É Intercontinental verdade. era oficial, porque senão o Olympique Oficial. de Marseille teria participado, não o Sim. Milan. Então aí a gente também já tem esse ponto. A Copa Intercontinental só mudou o nome e o formato. Então se a gente for tirar o crédito só porque o torneio mudou o nome e o formato, então a gente não pode considerar ninguém mais campeão brasileiro de 2003 pra trás, porque sempre era Não, formato diferente. ou de depois ali que virou da CBD, virou CBF, né? Não pode considerar os campeão brasileiro também, né? É, Copa do Mundo, depois de 70 que virou Copa do Mundo e não mais Copa Jules Rimet, também desconsidera os campeões. E o formato da Copa do Mundo, que em 94 começou com um grupo, antes era diferente, né? É, Aí, e depois tem outros campeonatos que vão mudar daqui para frente, e nós não vamos retirar o título dos outros. É que cada ano é um formato diferente, né? É igual essa história aí dos 10 campeonatos do Palmeiras aí também. 10, Ah, mas 11. isso é história, William. Isso aí vocês e os palmeirenses que ficam Não, contando aí. você defende o Mundial e agora no Eu campeonato tô você tá brincando, pô. menosprezando. Ah, bom. Então, Brincando, assim, pô. sim. Ah, Porque, na porque. verdade, tem que contar, porque o futebol não começou que nem o Campeonato Brasileiro de 71. Eles contam de 71 antes, né? Contava de 71 até agora. O Campeonato Brasileiro não começou em 71. Uhum. Já, então, teve toda uma história. Pelé, esses jogadores mais antigos, então não conquistaram nada. Paga todos os títulos deles, então. É que nem a Libertadores, né? Mudou de formato quantas vezes aí? Antes era só o campeão, aí depois campeão e vice-campeão e campeão da Copa Nacional. Aí vai indo, É, vai acrescentando, e agora a gente tem 64 Ontem, clubes, fase preliminar, fase de grupo. Então quer dizer que o São Paulo só tem uma Libertadores, né? Porque aí 2005. não, ontem, inclusive, no nosso programa, nós falamos sobre isso, né, Leonardo? Que hoje, se tu parar para ver, tem até o G9. Os 9 primeiros do Brasileirão, dependendo, conseguem uma Libertadores. Eu acho que não existe, né? É demais, né? Porque aí tu descaracteriza a Libertadores de ser uma competição forte, né? Por uma competição que, teoricamente, qualquer um vai conseguir se classificar para ela, entendeu? é que normalmente, na verdade, a Libertadores tinha que ser como antigamente. Os melhores de cada liga. Porque aí o campeão vai ser o melhor da América mesmo, né? Vai ser o melhor time da América porque ganhou dos melhores. Porque aqui no Brasil não faz sentido. A gente tem 20 no campeonato. Classifica quase metade do campeonato pra esse torneio aí. Aí vai um cara que classificou em oitavo, com uma campanha péssima, e ganha o título de, tipo, Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio, São Paulo, que ficaram lá entre os primeiros no campeonato anterior. Eles perdem. Mas aí vem um outro clube e vai lá e ganha. Tem um Rentistas do Uruguai, por exemplo, que vai disputar a Libertadores. Os caras podem ganhar, sendo um time super fraco. Real é isso. É, então. Mas aí, assim, eu tenho uma pergunta aí pra vocês aí que são do Sul.
Aqui a gente tem uma rivalidade enorme entre os quatro: Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Ultimamente está sendo mais Palmeiras e Corinthians, né? Como foi já nos anos 90. Sempre vai mudando, né? A rivalidade maior. Aí no Sul, além de Grêmio e Internacional, tem algum outro clube assim, tipo potência, assim, estadual? Ou Tem. não? Outras rivalidades. Na verdade, tem clássicos, né? Não são potências, assim, mas tem o clássico papel Brasil de Pelotas e Pelotas, que lá na cidade de Pelotas, que é na zona sul do estado aqui, né? Acho que uns 300 quilômetros de Porto Alegre, né, Claudemir? 300, 350, o máximo 400. Aí lá eles é como o Grenal, lá o bicho pega lá quando tem clássico. E tem o clássico Caju, né? Que eu acho que depois do Grenal é o maior clássico, que é entre Caxias e Juventude também. Que é um clássico lá que eles se pegam quando tem jogo lá. E não só isso, né, Leonardo? Também tem muita rivalidade entre Inter e Juventude, né? Muita rivalidade ele desde a época dos anos 90, que o Juventude eliminou o Inter numa semifinal da Copa do Brasil, tocando 4-1 no Beira-Rio. De lá para cá, se criou um dito que o Juventude era a toca do Inter, porque sempre que o Juventude enfrentava o Inter, ele, de certa forma, ou ganhava, ou eliminava o Inter de alguma competição. A gente até brincava no Campeonato Brasileiro que o Juventude já começava com 6 pontos. Aham. Pontos do. 2008, numa final do Gauchão, o Inter perdeu o primeiro jogo lá no Jacone por 1-0 numa falha do Fernandão, ele deu o passe errado. E aí o Juventude ganhou no finzinho do jogo, de 1-0. E aí já ficou toda aquela tensão para o jogo da volta, que era no Beira-Rio, né? Bah, a toca vai permanecer. E não, né, com o show do Fernandão, o Fernandão fez 3 gols naquela tarde, o Nilmar, se eu não me engano. Eu sei que o Inter tocou 8-1 no Juventude. E Caraca! de lá para cá o Inter rasgou a toca, né? Não teve mais esse de toca do Juventude. E o Grêmio, o Caxias, normalmente é um time que faz muita frente com o Grêmio, né, Leonardo? Aí no interior do estado, né? O Caxias era também uma toca, assim, que começou ali, pelo que eu me lembro, começou no último título estadual do Caxias em 2001, né? 2001, se eu não me engano, que ganhou do time do Ronaldinho Gaúcho, que na época foi foi o último ano do Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Grêmio. E aí teve uma semifinal de estadual também, duas, na verdade. Uma em 2007, que o Grêmio perdeu o primeiro jogo em Caxias de 3-0, e no Olímpico precisava ganhar de 4-0 para se classificar para a final. E no primeiro tempo o Grêmio já tinha feito 3-0, já tinha igualado a partida, e no final o Tuta, o ex-centroavante Tuta, que jogou pelo Fluminense, fez um gol de cabeça e levou o Grêmio para a final. Não foi um zagueiro, Leonardo? Não foi um zagueiro? Fez gol? Eu tenho na Não, cabeça que foi um zagueiro. não, foi o Tuta. Foi um gol do Tcheco, um do Patrício, um do Tuta e um do Diego Souza. Esse do zagueiro que tá falando, essa do zagueiro que tá falando é outra semifinal de um turno, que foi aquele que depois o Damião fez o gol e que foi até os 50 minutos, até o Grêmio empatar. Eu pensei que era esse aí, que o juiz deu 7 minutos, né? De acréscimo. O Grêmio começou perdendo de 2-0, o Grêmio começou perdendo, aí o Borges fez um gol, e nos 52 minutos, num bate-rebate, o Rafael Marques empatou, foi para os pênaltis, e o Grêmio foi para a final do turno de 2010, pode ser. Pode ser. É esse aí mesmo. Teve esses 3 jogos com o Caxias que eu lembro, assim. E ano passado o Caxias decidiu com o Grêmio a final do Gauchão, né? O Grêmio ganhou, se não me engano, de 2-0, 1-0 lá no Centenário. 2-0. E na Arena aqui, em pleno estádio, né? Jogando em casa, ele perdeu pro Caxias. Eu acho que 5 ou 10 minutos ali, se pau o Caxias até fazia o gol do título, Leonardo. Podia levar para os pênaltis, né? Podia ter levado para os pênaltis. Mais um pouquinho, podia ter levado para os pênaltis. E o Caxias sempre chega, né? O Caxias sempre chega. O Caxias é uma boa equipe. Mas uma coisa que a gente não entende, os clubes aqui do Sul, no estadual, eles jogam como um leão, e quando vão jogar as séries D, C, B, aí jogam como um gatinho, vamos dizer assim. Mas aí não seria que nem aqui os times menores de São Paulo, tipo o Botafogo de São Paulo, o Mirassol, o Mojimirim, quando vem pro Campeonato Paulista, os caras vai com sangue, sendo que o Mirassol eliminou o São Paulo no ano passado naquela vergonhosa derrota que eu tenho entalado até hoje. Espero que o São Paulo atropele o Mirassol. Espero que o São Paulo atropele o Mirassol na fase de grupos agora do Paulista.
Porque assim, Uma tese para isso. o Caxias, o Juventude não seria tipo isso? Eles vê que ele vai, tipo, jogar contra clube grande, os caras vai com mais raça, com mais sangue? Não seria tipo isso? Normalmente os times, vamos dizer assim, menores aqui do estadual do Gauchão aqui, quando eles vão enfrentar o Grêmio, o Inter, eles querem fazer o jogo da vida, né? Uhum. Porque ali os jogadores, eles estão na vitrine, né? Eles podem fazer um grande jogo ali contra o Grêmio, o Inter, e o Grêmio, ou o próprio Inter, ou outro time nacional contratar eles para eles jogar uma Série B, porque normalmente os times que não jogam aqui que acaba o estadual, o time fecha, né? Joga as copinhas aqui do Sim. Sul só. É isso mesmo. É isso mesmo que o Leonardo falou, que era a minha opinião. Normalmente esses times do interior, eles fazem finais de Copa do Mundo contra os times grandes, porque eles querem, os jogadores, o sonho deles é quem sabe estar vestindo aí a camisa de um desses clubes, né? Então os caras comem até grama. Essa é uma das minhas opiniões. A Ponte Preta e Guarani eram assim nos anos 70, 80. Os jogadores faziam um belo estadual. Aí os times grandes, tipo São Paulo, Corinthians, o São Paulo principalmente, comprava muitos jogadores desses dois times. Aí o time conseguia ter a renda pro outro ano, ter mais jogadores e assim eles continuam, tipo, pequenos, né? Porque eles não são, tipo, um grande clube, que eles sempre ficam trocando jogadores, mas eles faziam isso. Eles estavam à raça, até hoje, inclusive, mas era mais comum antigamente aqui, né? Não sabia dessa, assim, aí que no Sul era assim. Mas é É, engraçado, o Juventude é um clube que agora tá na Série A, não tá? Voltou pra na Série Série A? A. Mas pelo que tá jogando no Campeonato Gaúcho, eu acho que ano que vem já vai estar na B de novo. Concordo, tá mal aqui. Não, Juventude, eu já ouvi falar do Juventude, é um clube até que, vamos dizer assim, mediano, não pequeno, mas também não é grande, mas é tipo, é um time bom, porque sempre tá ali entre na B e na C, né? O É, Juventude. o Juventude ficou anos na A, né? Foi até campeão da Copa do Brasil contra o Botafogo, se eu não me Uhum. engano. No ano que ele eliminou o Inter, né, Leonardo? Porque eu tava falando, tocou 4-1 no Beira-Rio. E o Juventude. Só que o Juventude, depois que caiu a primeira vez para a Série B, Eu não sei, eu não me recordo do ano. eu não sei se o Rodrigo sabe, mas o Juventude também foi patrocinado pela Parmalat. Se eu não Sim, me engano, sim, eu ia entrar nessa questão. Eu ia entrar nessa Claro. questão, mas assim, mais pra frente. Mas assim, E a- prosseguindo aí com o assunto aí, o Juventude caiu a primeira vez. Só que o Juventude caiu a primeira vez e depois, em 3 anos seguidos, foi caindo de divisão. Uhum. Caiu da A para B, da B para C, da C para D. E depois foi se reerguendo agora até voltar à Série A, né? E da D pra C, quem trouxe o Juventude foi o Lisca, né? Foi o Sim. Lisca doido. O Lisca doido. Então, o Claudemir falou aí a questão da Parmalat ter patrocinado o Juventude, mas aí eu ia falar assim, tem jogador e clube que eu não gosto. Um dos jogadores que eu não gosto é o Cafu, que eu não acho um Cafu não foi, para mim o Cafu foi muito superestimado. Ele foi um bom jogador, só que tem um pouquinho assim, tipo assim, o pessoal levanta um pouco a moral dele. Ainda mais depois que eu também que o São Paulo quis fazer um negócio lá com ele, aí ele foi lá e não topou, não quis participar da Legends Cup lá, eu falei assim, e o cara também já falou em entrevista, me identifico mais com o Palmeiras do que com o São Paulo, eu falei assim, lá, o cara, mano, o cara A foi, FUC jogou. Cafu que foi campeão mundial da Libertadores e tudo no São Paulo, o cara fala que identifica mais com o Palmeiras, vê se pode, mano, uma coisa dessa. E o Juventude, a Parmalat comprou o Cafu, né, pro Juventude, né, que ele não podia vir direto pro time paulista, né, depois que ele voltasse pro Brasil. Aí a Parmalat comprou, levou ele pro Juventude, ele jogou 2 jogos e foi pro Palmeiras. Aí ele vai lá e fala tem um título e fala essa asneira. Stonks. Stonks, mano, foi uma boa contratação da Parmalat, pra aquele time, né, que ganhou só um título com ele, né. Isso é verdade. Olha, eu tenho uma pergunta, eu sei que não tem nada a ver com juventude, mas eu sempre quis perguntar pro pessoal do Sul isso aí. Nos tempos pra cá, a Chapecoense apareceu muito assim. E aí eu queria saber se vocês consideram ela como um rival assim, forte por ser da região. Não exatamente do Sul, mas por ser aí perto aí de Santa Catarina ou algo do tipo assim. Posso falar, Leonardo? Claro. O Inter já começa o brasileiro com menos 12 pontos. Que na, na verdade Muito filho do é que na verdade a gente bota, eu pelo menos, né?
Bota o rival do Grêmio aqui, só o Inter. A gente não pega muito de outros estados, né? Mas a Chapecoense sempre complica com o Inter. O Grêmio normalmente não. O Grêmio foi lá, tocou 6-2 num ano aí, 2017, 2018. Mas com o Inter, cara, o Inter complica. Na verdade, o Inter tem um histórico de se complicar com os times pequenos. É o É São só o Inter. Paulo. É tipo o São É, Paulo. só, Se complica com um time pequeno, que é uma maravilha. é assim, ó. Palmeiras também, vixe. Campeonato Brasileiro. Grêmio e Inter, né? Na verdade. O Grêmio já aconteceu também. Precisa só ganhar de 1-0 do último colocado para virar líder do Campeonato Brasileiro. Em casa, o jogo em casa. Barbada. A probabilidade de ganhar é 100%. Eles vão lá e perdem. Grêmio. Olha o exemplo do Inter. Era só ganhar do Sport ano passado. Não ganhou. Todo mundo pensou que o Inter ia ganhar do Sport. Não ganhou. Não, mas eu acho que a maior humilhação pro Inter foi ter perdido, foi não ter ganhado, foi ter empatado com aquele Corinthians na última rodada. Que, pelo amor de Deus, aquele Corinthians no ano passado tava Mano, ridículo. eu não torço pro Inter, mas eu tava numa agonia, velho. Não saiu o gol dos caras, mano. Eu e o Leonardo, nós transmitimos o jogo lá pela rádio, a gente fez esse último, a gente fez diversos jogos do Inter, né, durante o Campeonato Brasileiro. E aí nós estávamos junto nessa do Corinthians. Eu até falei, depois até no nosso grupo do WhatsApp ali, eu tenho a minha opinião, que eu acho que puxaram um pouco pro Flamengo ser campeão, porque aquele jogo teve muitos lances ali que eu acho que foi dúvido. O Foi. pênalti para mim foi ritmo, o do Ramiro ali foi pênalti. Tá certo que os dois gols para mim foram bem impedimentos, bem impedidos, mas o lance do gol ali que o cobrou um escanteio, o Abel Hernandes disputou de cabeça, a bola não estava na mão do Cássio e o juiz deu falta, e o lance saiu o gol do Inter e o juiz anulou dando falta. Eu acho que o Inter, de certa forma, não jogou bem, mas os gols que fez também, eu acho que foi teve lances que prejudicaram o time. O Inter foi prejudicado naquele último jogo, ele foi prejudicado. O lance do pênalti. Tá, teve a interpretação da regra, que a mão estava na. Era o braço de apoio, mas pegou. Na minha opinião, foi pênalti. O lance do Abel também não foi falta. É que nem esse último jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter não jogou bem, mas o Corinthians também não jogou, então foi aquele jogo bem 0-0, bem, tipo, ninguém merecia, mas teve esses dois lances aí que eu também concordo, foi pênalti e não foi falta, o Inter ia ganhar mesmo, mas o que o Flamengo jogou naquele jogo contra o São Paulo não foi merecedor de título. Aquilo lá era capaz dos caras tirar o título e falar assim, não, vocês jogaram muito mal. São Paulo foi um pai pro Flamengo naquele dia lá, meu Deus do céu. Os caras tomaram Mas eu vou te falar que eu acho que o Inter perdeu o campeonato contra o Sport. Porque se tivesse ganho aquele jogo, podia ter perdido pro Flamengo e dependia dele mesmo. Ele mesmo. E o Leonardo tá de prova, porque no grupo do WhatsApp ali do nosso programa, eu falei, eu acho que o São Paulo não perde pro Flamengo, só que o Inter é capaz de não ganhar do Corinthians, por esse lance que a gente fala, porque chega no momento decisivo, ou contra o último colocado, ou precisa só, depende de si, o Inter não consegue fazer o dever de casa. E E infelizmente se confirmou, né? E o problema é que deu tudo isso, né? E a gente falando durante a semana, a gente tá pensando só no jogo do Flamengo. O Inter tá pensando muito no jogo do Flamengo, mas não tá pensando no jogo dele, porque ele tem que vencer. Verdade, o primeiro papel era o Inter vencer, depois pensar no jogo São Paulo e Flamengo, né? Que nem vocês falando aí que você falou, né, Léo, que o Inter perdeu o jogo, o campeonato naquele jogo contra o Sport. Que o São Paulo perdeu justamente o campeonato no jogo contra o Inter. Que eu fiquei. Nossa, aquele dia eu fiquei muito, mas muito bravo. O William Chupa, tá de Rodrigo. prova. O William tá de prova. Nossa, eu fiquei muito bravo. 5-1 no Morumbi, mano. Foi mesmo. Aquilo foi lá Foi muito uma das bravo. jogos que eu. Na verdade, o São Paulo, na minha opinião, ele vem. Depois que foi desclassificado para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo começou a descer e não mostrou um bom futebol depois daquele jogo no Morumbi. Não, isso você tem razão, porque assim, o São Paulo na semifinal contra o Grêmio, no primeiro jogo não jogou nada, não jogou nada. Foi péssimo, péssimo, péssimo. Merecia perder. Não, acho que foi 1-0. Foi 1-0. Era pra ter sido mais pro Grêmio. Poderia ter sido muito mais pro Grêmio, tranquilo. Agora, o segundo jogo foi revoltante porque o Grêmio ficou totalmente recuado e o São Paulo não conseguia atacar. O São Paulo não conseguia. Naquele jogo,
o São Paulo conseguiria ter ganhado se o Grêmio tivesse jogado que nem jogou no primeiro jogo. Ou poderia ter sido um empate com mais gols. Mas o São Paulo esqueceu de jogar depois daquela primeira semifinal. Aí teve a briga do Tietê com o Fernando Diniz, que Foi o o... estopim. O estopim foi a semifinal. Foi tipo, já tinha alguma coisa acontecendo, porque o São Paulo já tava vindo numa má fase. Aí veio a semifinal, que estourou um pouco. Aí depois veio aquele lance polêmico do Diniz com o Tietê, que o Diniz chamou ele de perninha, mascaradinho. Que na minha opinião é tudo verdade. O Tietê não é um bom jogador. Não, pelo menos pro São Paulo, não é um jogador pro São Paulo. E chegou aquele 5-1. Acho que foi tipo assim, um estouro mesmo. Tipo, estourou uma bomba que tava lá. O Diniz não conseguiu segurar mais o vestiário, mas assim, aquilo foi punk, mano. São Paulo Voltando um esqueceu. pouquinho, Só voltando um pouquinho, Rodrigo. Eu acho que o primeiro jogo do São Paulo e Grêmio, eu acho que o São Paulo jogou bem. Eu me lembro que eu acho que foi o Brenner que perdeu um gol embaixo da goleira e o Grêmio achou o gol. Foi um golzinho de chiripa ali que o Diogo Souza fez. Mas Indique o primeiro jogo não foi tão bem assim. Só teve esse lance do São Paulo, porque o Diogo Souza chegou a marcar um outro gol, que foi que deu impedimento, que aí depois eu fui ver a regra, tava certo pelo jeito. Mas assim, São Paulo não jogou bem, só aquele trechinho do Brenner, assim. Mas poderia ter Mas empatado, arrancado aquele empate ali. o primeiro jogo, eu acho que o São Paulo jogou melhor. O segundo jogo, o São Paulo foi muito apático. O Grêmio jogou com uma postura defensiva ali, jogando por uma bola, e Uhum. o São Paulo, agora eu digo porque o Inter começou agora com esse novo treinador a querer ter esse tipo de jogo. Eu não suporto esse jogo em que o goleiro tem que tocar na bola, o zagueiro tem que sair pro jogo. Não existe, cara. A chance, quando a bola estiver mais perto do teu gol, a chance de tomar o gol é muito maior. E foi o que aconteceu, acho que no Inter de São Paulo ali, né? O Inter deu verdade, duas entregadas, 3 gols. na verdade, esse jeito aí que o São Paulo, o Inter tá jogando agora, até existe. Ah, não. Só que tem momentos que tu tem que dar balão, tem momentos que tu não pode sair jogando. Então, Tem agora o estilo momentos de jogo de São Paulo mudou. O estilo de jogo de São tem Paulo agora é outro. É um que tem. Tipo, é um toque de bola, só que ao invés de ser um mais defensivo que nem o Diniz gostava, que era o goleiro toda hora, agora mais pra ataque, sendo que agora tem 3 zagueiros, meio campo totalmente lotado e 2 atacantes. Eu tô gostando desse estilo de São Paulo, porque que nem eu comentei Já com o tá se William. iludindo já. Não, mas é que nem eu falei pra você, William, ontem. O São Paulo do Diniz, eu só lembro da goleada contra o Flamengo. E olha lá, o São Paulo não goleava. Agora a gente já começa o Campeonato Paulista, tem 5 jogos. São Paulo perdeu 1, empatou. Não, teve 6. São Paulo ganhou 4. Dessas 4 vitórias, 3 goleadas. Eu fico tipo, como Eu assim? sei, mas é igual eu tava te falando hoje de manhã no WhatsApp, mano. Campeonato Paulista não dá pra servir como parâmetro para um campeonato brasileiro, porque os times são muito mais inferiores do que o do Campeonato Brasileiro, cara. Mas isso é Na todo minha estadual. opinião. Isso é todo Aí estadual, cara. o Campeonato Não, Gaúcho. pô, mas os caras é muito inferior, mano. É muito inferior. Na verdade, isso é todos os estaduais, né? Eu vou te dar Uhum. um exemplo. Em 2017, o Grêmio perdeu a semifinal para o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi o campeão estadual, ganhou do Inter nos pênaltis. Em 2017, o Grêmio foi campeão da Libertadores. No Então, não dá campeonato pra estadual. tirar muito parâmetro, na minha opinião, entendeu? Mas Não dá eu pra ainda tirar acho que muito. o Campeonato Paulista é o mais difícil para conquistar. Muito Sim, forte. É isso o eu mais forte do. concordo. Difícil para conquistar, tu ainda pode tirar uma base. Agora, o restante ali, tu ganha o título, beleza, tu comemora, né? Mas tu não pode te iludir. Porque no Campeonato Paulista é bom pra testar o time. E o São Paulo é mestre em fazer isso, porque que nem o William falou, não é parâmetro, mas em 2005, que foi a última vez que o São Paulo ganhou um Campeonato Paulista, o São Paulo foi campeão da Libertadores e do Mundial. E tirou a base do time naquele campeonato. Sendo que aí o Falcão saiu, o Aloysio Chulapa entrou, aí o Chico Tardelli também saiu depois da Libertadores, mas pode ser, é um parâmetro pra saber. Se a gente ganha um campeonato estadual com esse time, se a gente melhorar, a gente consegue ganhar outro título. É o que o São Paulo fazia, pelo menos. Não faz mais, né? Porque aí mudou diretoria e essas coisas. Mas antes fazia isso. E dava Mas bom. também, mano, mas também vai muito também da ideologia do treinador com o elenco, entendeu? Porque às vezes os caras vai, ganhamos o Paulista. Ah, já ganhamos o Paulista, já era, acabou o ano. Infelizmente, os times brasileiros ganham um título só e já se acomoda, entendeu? Ah, ganhei isso, acabou, não preciso mais
ganhar uma Libertadores, não precisa ganhar mais um brasileiro, ganha um estadual. Essa acomodação que eu vejo, entendeu? Que os gringos estão fazendo que os brasileiros não tenham mais. Ô, louco, você tem uma farpa aí pro Santos, né? Que o Santos que fazia isso aí uns tempos aí, né? Ganhava o Paulista e não ganhava Cê é mais louco, nada. entendeu? Ganhava direto, entendeu? Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o São Paulo. Faz Qual o aí. patamar que o Luciano chegou aí? Ele já é ídolo? Quem? O Luciano, o atacante. Ele chega a ser considerado ídolo já? Ou não? Então, é que assim, questão de ídolo é uma coisa muito difícil de falar, né? Porque no São Paulo ser ídolo, você precisa de muita coisa, né? Ou nem tanto, né? Porque o Luiz Fabiano tem 2 títulos, o Rio-São Paulo e Sul-Americano, e é considerado ídolo. Mas aí tem que levar em consideração também que o Luiz Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. Aí a gente vê isso. O Luiz Fabiano é o terceiro maior artilheiro, mas tem 2 títulos. Mas é ídolo. Ídolo incontestável. O Miller, ele é ídolo, mas tá maior que o Miller conquistou, né? Zete, Rogério Ceni, Raí é tudo ídolo. Kaká, apesar de ter jogado pouco, ter ganhado só o Rio-São Paulo, ele é ídolo. O Luciano é que ele ainda não encerrou a passagem dele. Quando ele encerrar, tipo, quando ele fala assim, ó, acabou aqui a minha passagem no São Paulo. Aí a gente vê tudo que ele fez, eu acho que ele tem tudo pra ser ídolo, porque o cara fede gol, mano. O cara veio do Grêmio na reserva do Diego Souza, veio pro São É isso Paulo, pegou a camisa é 11, titular, e o cara já mete gol, mano. Ele tem tudo pra ser um ídolo. Quando encerrar a passagem dele no São Paulo, vamos ver. Mas ele tem tudo pra ser um ídolo. Diferentemente Mas, do Pato. O Pato não é ídolo. O Pato não mas é. por exemplo, se ele encerrar a passagem dele no São Paulo sem ganhar nenhum título, ele pode ser considerado como ídolo pra você? Cara, a gente tem como ídolo o... Como é que era o nome do cara, mano? No Grêmio Esqueci. eu tenho um exemplo disso. Quem? No Grêmio eu tenho um exemplo de um jogador que é ídolo e não ganhou título. Qual? Eu sei quem é. O Tcheco, Tá de aniversário, inclusive. Foi ontem ou hoje? hoje. Ele ganhou, ele tem 2 estaduais e é considerado um baita ídolo no Grêmio. Ah, Muito mais do que jogadores que têm mais títulos. ó, o lateral de sorte, que foi um lateral na época dos anos 60, 70 do São Paulo, ele não marcou nenhum gol. Ele tem 2 paulistas e é considerado ídolo. Na minha É opinião, se ele não que ganhar nenhum título, Luciano, ele vai ser considerado ídolo por questão de que nem amor à camisa. O Luiz Fabiano foi considerado mais ídolo também por causa disso. Ele isso pega que eu, assim o time e fala: é o meu time, eu tenho que honrar esse manto. E ele é considerado ídolo. Ele vai ser considerado ídolo, eu tô até vendo, mas no momento não. é o que eu falo, é o que eu falo. O ídolo às vezes não é só por causa do título, é por amor à camisa, por demonstrar, tipo, que é torcedor do Uhum, clube, longe, acompanha o clube. Eu vou te dar um exemplo, Douglas Costa. Douglas sim. Costa jogou muito pouco no Grêmio, não ganhou título e para a torcida é um ídolo da torcida por demonstrar o amor à camisa. Lá na Europa ele sempre diz que dos únicos times que ele pode voltar a jogar no Brasil é o Grêmio, que ele é gremista e ele se tornou um ídolo mesmo não sendo campeão e ter jogado pouco pelo Grêmio. Ah, um que eu lembrei agora é o Fernandão, por boa parte da torcida do São Paulo, ele foi considerado ídolo. Ele teve uma passagem bem curta aqui no São Paulo, mas ele fez ele honrou. O que ele fez aqui, pelo menos um pouquinho que ele jogou, ele fez bem. E parte da torcida considera ele ídolo, e ele não ganhou nada. Ele jogou em É, 2010 e ele não ganhou nada. Ele saiu sem ter conquistado, sem ter levantado um troféu, nem de vice. Ele ganhou. O Fernandão é. O cara, ele. Todos os clubes a quais ele jogou, né? Ele sempre se identificou muito, né? Ele Uhum. não era aqui apenas pelo salário, ele queria deixar alguma coisa pro clube, né? E o é igual o Fernandão, ele Tchê. foi um bom jogador, mas ele não ganhou nada, ele não é o maior artilheiro, mas tem parte da torcida que considera ele ídolo. Como o Dagoberto, que é um jogador que eu admiro muito, ele tem 2 campeonatos brasileiros pelo São Paulo, ele sempre honrou a camisa e tem gente que fala que o Dagoberto não é ídolo. Dagoberto é zica, velho. Não, o Eu Dagoberto gosto foi do um bom Dagoberto. jogador, mas tem O gente que não considera ídolo do São Paulo. Roberto Sei lá, eu acho mais difícil você ser ídolo de um time hoje em dia. Eu acho que antigamente era um pouco mais fácil. é que antigamente os jogadores ficavam mais tempo no clube, né? E não Uhum. tinha esse de dinheiro. Vamos supor, dar um exemplo, o Tarcísio, que é o jogador que
mais vezes, tem mais jogos com a camisa do Grêmio. Foi campeão mundial, campeão brasileiro, entre outros títulos aí. Ele ficou 8, 9 temporadas aqui no Grêmio. Hoje em dia, o último jogador que me vem na cabeça isso é o D'Alessandro. E o D'Alessandro ainda teve empréstimos, né, no meio da passagem dele pelo Internacional. Ele não ficou direto. Ele foi pro River Plate, né? Foi. Há uns anos eu lembro do D'Alessandro, Rogério Ceni e Marcos. É o que eu lembro. Que nem uma vez um corintiano perguntou pra mim: quem é o maior ídolo do São Paulo? Raí ou Rogério Ceni? Cada um tem a sua posição em campo, mas o Rogério Ceni, por ter tido uma passagem muito maior, 25 temporadas consecutivas no São Paulo, ele é mais ídolo. Não, o Rogério Ceni é o maior ídolo, na minha opinião, o maior ídolo da história de São Paulo, e também porque recebeu proposta de clubes europeus e negou, né? Quis ficar no São Paulo. Sim. Ele falou que não precisava de dinheiro, porque o salário dele no São Paulo era bom e a casa dele é o São Paulo, e ele ficou a carreira dele toda no São Paulo. Que nem o Marcos recebeu proposta na época da Copa do Mundo do Arsenal, de outros clubes, e preferiu ficar no Palmeiras. E assim, a Miri Lacombe falou que o Rogério Ceni falsificou a assinatura do Arsenal em 2006. Acho ridículo ela falar um negócio desse, que é mentira. O cara foi o melhor goleiro do Brasil em 2005. O cara foi pro top 10 melhores jogadores do mundo em 2000, na temporada de 2006. Não é difícil mesmo um cara desse receber uma proposta de um gigante europeu. Não. Se é hoje em dia, se o Rogério Ceni joga hoje em dia, ele ia receber uma proposta gigantesca para os times europeus aí. Ia. Com certeza. Com certeza. Caminhão de dinheiro. Eu vou te falar, se o Rogério Ceni fosse inglês, fosse de outro, não brasileiro, se não jogar só no Brasil, o tamanho dele seria muito maior. É que nem Ele seria melhor de todos os tempos. Eu tenho a minha opinião que, assim, a diferença do Rogério Ceni pro Marcos é que a questão é: o Marcos é considerado mais ídolo por uma parte do Brasil porque ele ganhou uma Copa do Mundo como titular. Porque Com certeza. o Marcos tem muito menos jogos que o Rogério Ceni, e se você for ver as estatísticas, os caras têm praticamente o mesmo número de gol tomado por jogo. Mas você vê lá, 1.800 contra 500 jogos. O Rogério Ceni é muito melhor. E para mim, o Rogério Ceni é melhor que o Marcos. Eu naquela Copa, é uma das primeiras Copas que eu lembro, assim, eu sempre me perguntava, eu acho o Marcos um baita goleiro, ele jogou muito na Copa, ele jogou muito em 2002. Só que eu sempre me perguntava como o Rogério Ceni é reserva do Marcos. Eu achava o Rogério Ceni um dos melhores goleiros do Brasil, sempre achei. Exatamente. O Rogério Ceni na seleção brasileira ele nunca conseguiu um destaque, né? Nunca conseguiu assumir a titularidade. Bom, a um é minha e é comigo. Parece que os treinadores não gostavam disso, dele querer cobrar uma falta, deixar o gol desguarnecido. Só pode ter, né? Alguma explicação dessa, porque não tem outra. Mas tem a questão que o Rogério Ceni, ele é muito... Ele tem aquela questão, né? Uma personalidade muito forte, ele não aceita. Então, assim, o cara era reserva, ele ficou bravo na reserva, lógico, porque o São Paulo tava bem em 2002 e o Palmeiras tava na zona de rebaixamento, quase caindo. E quem é que vai ser o goleiro titular na Copa do Mundo? O cara que tá com o time rebaixado. Aí você fala, e aí, tá de brincadeira? Claro Mas que... aí a gente tem que colocar na conta do Filipão, que o Filipão também é muito cabeça dura, né, velho? Assim, mas... Mas é que, na verdade, o Filipão tem um negócio assim de... Como ele já ter trabalhado com o Marcos, eu acho, né? Ele já tinha trabalhado com o Marcos no Palmeiras e não trabalhado com o Rogério Ceni, quando veio, pesou a confiança, né? Ah, sim, com certeza. Eu também faria isso se eu fosse um treinador. Eu convoco 3 goleiros, um eu já trabalhei e outro ainda não, eu colocaria o que eu já trabalhei, por questão de confiança. Só que eu acho que isso é muito arriscado também. Mas daí tem a confiança, mas também podia mudar nos treinos, né? Sim, porque imagina, olha a armadilha que os caras colocam, já que os times brasileiros não tem uma mídia muito forte lá fora, se o cara coloca um goleiro que bate falta, aí tem uma falta uma falta perto da pequena área, fosse cobrar o goleiro, o cara não ia saber nem que é esse cara que tá vindo cobrar a falta. Ia ser uma arma. Vou te falar que em 2002, se o Rogério Ceni fosse titular, ele não bateria falta. Ah, não bateria mesmo. Eu também acho que não. Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, não ia ter espaço para ele, mesmo ele sendo um dos melhores batedores de faltas que eu já vi. É muito difícil o Rogério Ceni errar uma falta. Mas se eu não me engano, pela seleção, num jogo, não sei se foi um amistoso, alguma coisa, eu me lembro que ele bateu uma falta uma vez. Sim, Barcelona, se eu não me engano.
Não, o jogo contra o Barcelona foi com que ele. Brasil e Barcelona, que foi um amistoso para os 100 anos do Barcelona, foi o que Isso, o Rogério Ceni tomou 3 frangos, que ele colocou a culpa na bola molhada. Ele falou que a bola tava muito molhada. Foi contra a verdade. Colômbia, se não me engano, foi a eliminatória da Copa do Mundo, que ele tentou bater uma falta, que aí bateu no goleiro e ele saiu correndo lá vazado pro gol. Só um detalhezinho aí, ainda sobre o D'Alessandro, saiu ali que ele foi eleito maior estrangeiro, né? Melhor estrangeiro aí da década, acho que foi alguma coisa assim, pela uma revista, não sei se foi a Fox ou a ESPN aí. Ele na final ele ganhou do De Arrascaeta como o melhor estrangeiro jogando, atuando no Brasil. Ah, mas o D'Alessandro foi um muito bom jogador. Foi um dos melhores que eu já vi jogar mesmo aqui no Brasil. Eu tinha na minha cabeça o Sorin antigamente. O Sorin eu achava que jogava muita bola no Cruzeiro. O Mas Sorin, realmente, depois que chegou o D'Alessandro e jogou 10 anos praticamente consecutivos, Uhum. é difícil, né? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. cara, estrangeiros que eu lembro, assim, de vir jogar no Brasil e deu certo. É Sorin, Lugano, D'Alessandro e agora o Kahneman, só que o Kahneman ainda num patamar mais abaixo. É que nem eu Ah, não não, mas julgo Deus. o Kahneman ainda, porque é que nem eu falei. Eu não gosto de julgar a passagem. Eu não gosto de julgar quando ele está com a passagem no clube. Mas o Kahneman Sim, tá jogando muito bem. Mas o D'Alessandro, que ele jogou no Internacional, o que faltou pra coroar a passagem dele ali foi um nacional. Tipo uma Copa do Brasil ou um Brasileirão. Faltou isso. verdade. Faltou isso, porque o cara ganhou Recopa, Libertadores, Mundial. E os caramba. Não, Mundial não, né? Só Libertadores. Mas o cara foi muito bem no Internacional. E É, também ele chegou e se identificou, né? Sim. Chegou no primeiro Grenal, já fez gol, já se identificou com a torcida, zoava o Grêmio, daí ele virou ídolo. Antes de conquistar os títulos, ele já virou ídolo. eu vi a matéria dele da despedida, que ele fez uma matéria no YouTube, né? A respeito desses anos que ele jogou no Inter. E é muito interessante. Ele falou que no primeiro dia que ele chegou no Inter, ele foi pro treinamento. Ele falou que o Bolívar, se eu não me engano, o Bolívar, Índio e o Magrão, um de cada vez, cada um deu uma chegada nele, assim, ó, que tocou ele no alambrado, no treino, né? Aí ele disse que ele entendeu que quando acabou o treinamento, ele chegou e falou com todo o elenco, né? Que ele entendia o que tinha acontecido ali, que eles podiam ficar tranquilos que ele não estava chegando por dinheiro, que ele estava chegando para honrar a camisa e conquistar títulos. Tanto é que depois disso aí eles viraram super amigo, né? O Índio, o Bolívar, o Magrão aí. Então, tipo, é interessante, né? Os caras chegaram e deram uma lenha nele para ver qual é que ia ser a situação, porque ele chegou como um super Bem, astro, né? o Alessandro vinha com uma. Ele vinha Muito com um grande, né? histórico de confusões na Europa, né? Aí pode ter sido por isso também, para ele não começar por achar que. Porque ele jogou muito pelo River Plate, né? E não chegar, eu sou um astro, não sei o quê, para mostrar que aqui não funciona assim. Pode ter sido por isso também, né? Vocês comentaram aí que o Rogério Ceni, puxando assim assuntos anteriores, né? Que aí a gente falou do Rogério, falou do Alessandro, assim. O Claudemir falou que o Rogério não tá com status ainda de treinador assim, tipo, top de linha. Eu concordo por uma questão. O Ele no Fortaleza, mas aí a gente tem que comparar também, né? Fortaleza e Flamengo. Ele no Fortaleza fez um trabalho excelente. Ganhou Copa do Nordeste, 2 regionais seguidos. 2 regionais não, 2 estaduais seguidos. E o cara foi espetacular. Série B, sendo líder durante 33 rodadas, que foi um. 33 não, 35 rodadas, foi um recorde do campeonato, assim. Série A e B. E na minha opinião, o Rogério Ceni ele foi. Eu falo isso, já falei isso aqui em outro podcast, inclusive. Eu achei o que ele fez com Fortaleza pra ir pro Flamengo uma babaquice. Ele fala um mês antes. Não saia do Fortaleza por nada, por nenhuma proposta. Um mês depois vem a proposta do Flamengo e é a primeira proposta que ele aceita. E deixa o time na mão. De Inclu- novo. Inclusive, Rodrigo, ele participou lá de toda. O Fortaleza estava reformando lá os CTs e Uhum. tudo. Tava junto lá para fazer e coordenar como é que ele queria, né? Todos os acertos. E aí chegou essa proposta, ele não pensou nem 2 vezes, né? Ele Não, já pegou as malas e Para foi. mim, a primeira proposta. eu achei uma babaquice isso. Para mim, a primeira proposta que ele recebeu do Cruzeiro já foi uma babaquice. E Não, ainda aqui tocou num ponto, né? aceitou ele de volta, né? Isso mesmo. Dá a Assim, entender
que o Rogério tava desesperado pra sair do Fortaleza, né? Porque toda a primeira proposta que vinha, ele já ia, né? É, mano, foi chato. Eu achei isso muito chato da parte dele, porque eu Eu, considerei um exemplo de pessoa na questão que ele nunca largou o São Paulo, recebeu proposta de um monte de lugar e ele falou: não, não saio, não saio, não saio. Aí a questão é, por que que ele quis sair do Fortaleza? Alguma coisa ali tava mal, mal envolvida ali, mal desenvolvida, porque Eu ele acho, tava indo muito bem no clube. eu acho que ele saiu porque ele pensou, bom, eu sou, vamos dizer assim, ele é um ídolo do Fortaleza como treinador, né? Uhum. Ganhou muitas coisas, eu acho que ele queria dar um salto na carreira, pensando, pô, o Flamengo, o melhor elenco do Brasil, quer me contratar, vou tentar para ser campeão e começar a ganhar meus títulos e dar um salto na carreira como treinador. Só que eu acho que o jeito que ele fez, então espera o campeonato acabar no Depois vai. Fortaleza e depois vai uma honra, né? Uma, tipo, sair por cima, né? Sair por Uhum. cima do. Acolheu ele, que deu oportunidade para ele começar como treinador, porque foi. Ele começou no São Paulo, não teve muita. Não teve felicidade no São Paulo, não teve um início de carreira, e o Fortaleza, desde a Série B, apostou nele e deu certo, né? eu tenho uma visão do Rogério Ceni como se ele não tivesse pulso, entendeu? Ele fez tanto sucesso no Fortaleza porque quem é o ídolo do Fortaleza? Quem era a maior estrela no Fortaleza? Era o Ceni, por É. todos os títulos que ele já tinha na carreira, entendeu? Então, por isso eu acho que no Fortaleza ele conseguiu se destacar e fazer o time se destacar. Já ele indo pro Cruzeiro, tá certo que o Cruzeiro tava numa pindaíba ali, né? Já tava escrito que o Cruzeiro ia cair, né? O Cruzeiro tava seguindo o manual certinho, o manual Podia ir de ali, ia cair. aí, né? Ele tava seguindo certinho. E já no Flamengo, tu percebe também que ele não tem pulso, né? Ele vai trocar o Gabigol sai mandando ele, olha, xingando a terceira geração dele. Se é um treinador com mais pulso, olha, não tem isso, entendeu? Parece que ele meio que ele tem que aceitar certas coisas, né? Para não perder o comando da equipe já num clube grande. Então, eu acho que ainda tá faltando para ele esse lado aí de ele ser o comandante, vocês me obedecem, confiem no meu trabalho, que eu vou fazer vocês campeões, entendeu? Claro que agora no Flamengo é como a gente falou lá no começo. Ele tá numa máquina de time, então eu acho que um treinador mais ou menos chegar ali, de repente consiga fazer o time ganhar também, né? Claro, pode me dar o exemplo aí do Dominique Torrent, que treinou e não conseguiu fazer jogar, mas é Então, que também tava muito. essa sua afirmação aí, qualquer treinador chega no Flamengo e ganha, não só o Domenech, mas também o Abel Braga não conseguiu. Não, mas o Abel Braga foi campeão do Carioca, entendeu? Largou o Flamengo classificado na Libertadores em primeiro. Só que o estilo do jogo que o Abel estava implantando não estava agradando. Aí é Uhum. diferente. Ah, O tá. que o Abel é diferente. Eu acho que o Abel não tinha toda essa equipe ainda. Mas não, também não tinha essa equipe ainda. Depois chegou. Não tinha Rafinha, não tinha toda essa equipe ainda, né? Exatamente. Não tinha Felipe Luiz, se eu não me engano. Não tinha Ah, um zagueiro. não tinha o Gerson, que depois chegou com o Jesus. Não tinha todo esse elenco ainda. Acho que Diego Alves talvez não tinha, não O lembro, Thiago não me Alves recordo. tinha. Só não Não tinha o tinha. Gerson, o Felipe Luiz e o Rafinha. Mas de resto já tinha o Everton Ribeiro, já tinha o Diego, já tinha o Gabigol, já tinha o Arrascaeta. Então, E tu pode ver que o elenco gostava dele. O elenco uhum. gostava dele. Só que eu não sei, foi briga de diretoria com ele, entendeu? Mas é que, Mas ele na verdade, o Flamengo não estava demonstrando um bom futebol. Mas estava bem classificado. estava classificado em tudo, né? Foi campeão do Carioca, estava bem na Libertadores, né? Só não estava mostrando um bom futebol. Já o Domenech, não. Tu via que, acho que na estreia tomou 3-0 do Atlético Goianiense, teve uma sequência de jogos ali sem vencer. O problema do Dominique também é que ele chegou, ele está substituindo o Jorge Jesus. É. Aí é que tá. É isso aí. Tudo. Tinha ganhado tudo. Aí a torcida quer que ele se mantenha naquele patamar, né? É isso O mesmo. William, ele não gosta do Jorge. Eu acho que é o William que não gosta do Jorge Jesus. Eu acho que ele comentou isso comigo, que eu não lembro mesmo. Mas assim, eu acho que o Jorge Jesus foi um dos melhores técnicos que veio de fora. Tipo, independente do país, Argentina, Uruguai, ele veio lá de fora, pegou um time e falou assim: vou ganhar esses títulos. Ele foi lá, ganha a Libertadores de uma forma espetacular. O Brasileirão, ele começa numas derrotas, mas se ergue e ganha de uma forma maravilhosa aquele campeonato brasileiro. Depois ele vai pro Mundial, toma aquela costa do Liverpool, né? Mas aí, assim,
O que ele ganhou, fez naqueles 2 títulos, o que ele fez, assim, de estrutura, organização de elenco, foi sensacional. É de tirar o chapéu. Eu acho, Rodrigo, que ele se tornou no Flamengo porque foi um tiro no escuro, né? Quando ele Uhum, chegou, ninguém nunca ouvia, pelo menos eu digo por mim, né? Eu nunca tinha Não ouvido conhecia. falar do Jesus, mas ele chegou e conseguiu, né? Ele conseguiu implantar a filosofia de futebol dele, que saiu as estratégias. O grupo entendeu, acatou, né? Gostou da postura dele e todo mundo abraçou a causa, entendeu? uhum. Mas eu não sei se ele chega, vamos supor, num São Paulo com o elenco que o São Paulo tinha na época que ele veio para o Flamengo. Será que ele conseguia fazer o São Paulo campeão também? Eu acho que o elenco também conta muito nessa hora e nessa parte aí. Vou Eu falar vou pra te. você, eu acho que no São Paulo, o Jesus, ele ficaria entre os primeiros. Campeão, eu concordo, eu acho que não, porque, sinceramente, o elenco do São Paulo mudou muito de 2018 pra cá. É outro time, é outro time. Eu acho que o Jesus podia chegar em qualquer time, eu acho que não ganharia. Porque se tu for pegar os outros trabalhos dele, e agora o trabalho no Benfica, não tá Ixi. sendo a mesma coisa que no Flamengo, né? Uhum. Concordo. Era o ano dele, aquele lá, hein? É, acho que era o ano dele. E talvez se ele ficasse no Flamengo, talvez o Flamengo estaria melhor, eu acho. Porque já estava acostumado e já tinha chegado outros jogadores, como o Pedro, como o próprio Pedro Rocha, que chegou depois. Eu acho que ele meio que escolheu errado ir pro Benfica, né? Tanto que nem pra Champions League eles classificaram, né? Perderam na repescagem, né? Sim, Mas diz um boato aí que ele não foi apenas pela proposta, né? Parece que ele andou se teve deu um um problema sentimento. Sim, né? na vida pessoal dele aí, né? Parece que ele se envolveu em algumas coisas aí que aí ele, né, uniu o útil ao agradável, né? Para vazar daqui do Brasil. Eu saí por causa de problemas pessoais, né? É. Que nem o Tanto é que Jesus, ele foi um melhor técnico que o Diniz, na minha opinião. Porque o Diniz, ele também foi uma aposta da diretoria do São Paulo, pro São Paulo, né, no caso. O Diniz, ele conseguiu implantar a filosofia dele por muito tempo. Até um tempo que eu não gostei. Que eu falei assim, meu Deus do céu, quanto tempo vai demorar pra conseguir estar certo? Jorge Jesus conseguiu de uma maneira rápida. Já o Diniz, ele demorou, porque ele tava encontrando o elenco. Encontra o elenco, futebol para. Que começa a pandemia, o futebol parou, volta a pandemia, ele perde o elenco. Naquele momento, eu falei assim, agora ele é demitido. Porque ele perdeu o elenco, na paralisação ele perdeu. Ele falou assim, não consigo mais, já era, não sei o que aconteceu, uma reviravolta no vestiário. Veio a chegada do Luciano, e ele consegue o vestiário de volta. Foi um campeonato brasileiro de São Paulo, até aquela derrota pro Inter, um excelente campeonato. Mas o que o Diniz, ele bobeou, na minha opinião, que o Jorge Jesus teve problema pessoal e teve que sair, né? O que o Diniz bobeou foi ter xingado, mano, os caras. Eu acho. Aquele xingamento no Tietê, no meio da partida, fez com que todo o elenco fosse contra ele. Mas todo o elenco. eu digo apenas um. Eu acho que só um ali que ainda não tinha sido completamente contra o Diniz. Eu acho que o Luciano tem muito a agradecer ao Diniz, porque o Luciano nunca foi o que ele está sendo no São Paulo. Entendeu? Em Sim. nenhum outro. Até fazia gols, mas ele nunca foi o que ele foi no São Paulo até o momento. Ele chegou, o Diniz colocou ele na posição certa, disse pro pessoal: vocês vão jogar pro cara. Que seu. Aqui rolava vários vídeos deles conversando e brincando na beira do gramado ali durante o jogo, né? Dando uma instrução ou outra e o Luciano jogando água no Diniz. Parecia que eles tinham um entrosamento bacana, entendeu? Eu acho que o Luciano não ficou muito agradável aí com a saída do Diniz. Ah, Eu mas com acho o o Diniz, Crespo ele tá indo bem, hein? eu acho o Diniz um treinador que ele tem a filosofia dele boa, a filosofia dele de futebol é uma filosofia boa. Só que ele começa com aquela filosofia e deu, acabou. Aí depois que nem o São Paulo jogou muito, tanto que quando saiu o sorteio que o Grêmio ia pegar o São Paulo, aqui a gente Ixi. falava, o Grêmio tá eliminado na Copa do Uhum. Brasil. Porque o São Paulo estava mostrando o melhor futebol do Brasil naquela época. Só que daí os outros clubes entenderam como o São Paulo jogava, bloquearam a maneira e o Diniz não conseguiu achar uma outra forma de jogar. Foi por isso que o São Paulo não conseguiu mais vencer. Uma coisa que eu vi que é diferente do Crespo, que o Crespo no. Que nem eu vou dar um exemplo do jogo de ontem. Ontem o São Paulo humilhou o São Caetano. Humilhou. Eu até brinquei pro Willian que isso tá até muito estranho, né? O São Paulo jogando bem. Que parada é essa? São Paulo tem que estar jogando mal. São Paulo não é time de jogar bem. Aí o. É que eu só escutei o jogo.
Mas o que eu tava escutando, o São Paulo tava trocando passe no primeiro tempo de uma forma maravilhosa. Fez 4-1 no primeiro tempo. Chega no segundo tempo, o São Caetano bloqueou os caras. Bloqueou o São Paulo. Aí chega com uns 15 minutos do segundo tempo, o Crespo vai lá e faz uma alteração. Ele vai lá e tira o meio campo, tira um atacante, coloca mais um zagueiro, tira um zagueiro depois. Então ele fez umas alterações e aí o São Paulo vai lá e marca mais um gol. E ele tem essa filosofia, que nem o jogo contra o Santos. O São Paulo não estava bem no primeiro tempo. Ele alterou, mudou o esquema de jogo e o São Paulo fez 4-0 no Santos. Então, assim, o Crespo é bem diferente do Diniz. O Diniz não tinha isso, ele ia com a filosofia que nem ele tava tomando 5 pro Inter e a filosofia dele era a mesma. Era, toca a bola lá do meio do final do goleiro até o atacante, que vai dar certo. Não vai dar certo, já tava 5-0 pros caras. Vou te falar que ele durou muito. Durou. Naquele jogo contra o Lanús, eu pensei que ele ia ser demitido. Em outros jogos, eu pensei que ele ia ser demitido. Contra o Lanús, nem Aquele a torcida do São Paulo, nem a torcida do São Aquele- Paulo xinga ele. Porque foi um jogo, tipo assim, primeiro jogo o São Paulo jogou mal, mas no segundo teve a chance de classificar, se classificou, no final do É. jogo o São Paulo foi eliminado. Então, assim, a torcida não xinga o Diniz pelo aquele jogo, a gente entende aquele jogo, foi tipo, aconteceu, foi eliminado, faz parte. Mas o jogo contra o Internacional foi imperdoável, foi imperdoável. aquele contra o Internacional, se é no Sul aqui, o treinador cai na hora. Não, na hora, nem desce pro vestiário. Aqui no Grêmio, o Wagner Mancini caiu sem perder nenhum jogo. Oxi, essa história eu quero saber, como assim? Em 2009, o Wagner Mancini começou a temporada como treinador do Grêmio, né? Uhum. Aí ele fez, se eu não me engano, 18 jogos, ganhou, sei lá, 15 e empatou os outros 4, empatou os outros 3. Só que o Grêmio estava ganhando e não estava convencendo, não estava mostrando um bom futebol, veio demonstrando em 2008 que foi vice do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo foi campeão. E aí o presidente, não, a gente tá ganhando, só que não tá convencendo. Demitiu o Wagner Mancini sem perder nenhum jogo. E contratou. E tem outros boatos a respeito dessa demissão aí, né? Dizem que ele tinha uma postura que não agradava os dirigentes. Uma postura que até não vejo nada demais. Ele gostava de tomar chá gelado. E aí dizem que toda hora ele pedia chá gelado no vestiário e tudo, e isso incomodou muito os diretores lá do Grêmio. Essa matéria eu vi num jornal uma vez. E ele foi sem perder nenhum jogo. Que nem, eu gostava do Diniz, sendo que o William tá de prova aí. Que é bom que o William tá de prova aqui pra falar algumas coisas que eu fiz já, né? Quando teve aquele jogo São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil, eu fiz uma aposta. Eu falei assim, se o São Paulo passar do Flamengo, eu coloco a foto do Fernando Diniz, que tinha uma montagem do Diniz com óculos escuro, com ele fazendo na coletiva do São Paulo. Eu falei assim, se o São Paulo ganhar, se o São Paulo passar, eu coloco essa foto durante um dia no meu WhatsApp. Aí eu coloquei. A minha mãe foi me mandar uma mensagem e minha mãe falou assim, Rodrigo, depois quando eu voltei ela, por que tinha uma foto de um homem de óculos escuros no seu WhatsApp? Eu falei assim, é o mito Fernando Diniz, pai do Flamengo, respeita o homem. Aí uma pausa aí que eu fiz, mas eu gostei do estilo dele no começo, só que não convenceu. O jogo contra o Flamengo teve um aperto no coração. Eu comecei a pensar, nossa, vai perder, mas vai perder bonito. Ganhou na sorte. Ganhou na sorte. Fernando Diniz. Conta o melhor aí pra eles, pô. Fernando Diniz é o Roger Machado. É um treinador para montar um elenco, um jeito de jogar bonito, só que não ganha título. Uhum. O William Roger falou aí Machado, quanto é isso aí? O William falou aí pra eu contar a história. Então, eu tenho um armário aqui que quando teve a derrota de 5-1 pro Internacional, Culpa sua, hein, Claudemir? Culpa sua isso aí, ó. eu peguei todas as coisas que eu tenho de São Paulo e guardei nesse guarda-roupa. E falei, eu só vou pegar essas coisas quando o Diniz for demitido. Durou 2 semanas isso. É que o Diniz foi demitido logo depois, né? Véio. O Diniz foi demitido logo depois, né? Deu 2 jogos, o São Paulo perdeu os 2 jogos, aí os caras falaram assim, tchau. Aí eu tirei as coisas. Essa camisa, inclusive, tava trancada aí, mas aí eu tirei quando ele foi demitido, né? É uma camisa muito bonita. É verdade. A derrota do São Paulo ali foi vexatória, né? Se eu não me engano, foi a maior derrota da história do São Paulo no Morumbi, né? Foi. E eu ainda tenho raiva disso, porque foi contra o Internacional, que eu tenho uma raiva do Inter.
de uma maneira assim inexplicável, porque o Internacional tira o São Paulo da Libertadores Chora de... não, bebê. Eu comecei a acompanhar futebol em 2010. A primeira vez que eu vejo um jogo de Libertadores em 2010 é o São Paulo sendo eliminado pelo Internacional. Aí eu descubro que o São Paulo tinha perdido a final de 2006 pros caras. Aí eu já fico com mais raiva. Aí chega no Brasileirão de 2018, São Paulo perde a liderança pro Internacional. Chega no Brasileiro de 2020, São Paulo perde a liderança pro Internacional. Eu falei assim, esses caras só servem pra tirar título nosso, mano. Que impressionante. Olha lá os caras, mano. Eu não gosto do Inter, mas é coisa minha assim, eu só não... tipo, não gosto. Eu odeio mais o Corinthians e o Palmeiras, né? Que é uma rivalidade mais próxima, né? Vai dormir, rapaz. Não gosto mesmo. Cara, Ô, Rodrigo, você me permite fazer uma pergunta pro Claudemir aí, À para vontade. representar a nação corintiana aí? Eu quero saber se ele tem pilha dessa parada que os corintianos zoam o Inter põe no DVD aí, põe no DVD, se ele tem pilha desse negócio aí, essa zoeira que os corintianos fazem. Cara, isso aí foi tudo. Não sei se tu sabe de onde é que veio essa origem aí. Sabe, ou William, ou o pessoal sabe de onde é que surgiu essa. Eu sei. Eu tem mais ou sei. menos. E eu concordo com o Internacional Eu sei mais nessa ou parte. menos também. Mas É. se você souber explicar aí para eu saber melhor, agradeço. Começou lá em 2009, né? Na véspera praticamente das finais entre Inter e Corinthians na Copa do Brasil. E o atual, eu não sei se ele era o presidente ou o vice-presidente do Inter na época, foi o Fernando Carvalho. E aí ele fez um relatório ali onde apontou vários erros a favor do Corinthians, sendo que o Inter já tinha o Corinthians engasgado lá de 2005, né, com os jogos anulados, né? Aí teve aquele lance do Inter e Corinthians que o Tinga sofreu o pênalti e o árbitro não marcou o pênalti, ainda expulsou o Tinga. Aliás, Então aquele essa pênalti foi muito pênalti, né, pro Tinga. se existisse o VAR naquela época lá, era capaz do VAR não dar ainda aí, só porque era o Sim. Corinthians. O Fábio Costa quase matou o Tinga, mano. Capaz do juiz ir no VAR, expulsar o Tinga e expulsar mais alguém por reclamação ainda. É, bem assim, bem assim. Não, contra time paulista e carioca é difícil, cara, é Sim. difícil. Sofre aqui. Então, o que acontece? O Fernando Carvalho esse fez um relatório lá com vários lances, né, a favor do Corinthians e atrapalhando os adversários. E aí ele chamou uma entrevista coletiva lá e postou essa aí, mostrou, o DVD, né, tá aqui o DVD. Não sei se ele deu um para cada equipe de jornalista que estava lá. Eu sei que depois, a primeira vez que rolou esse papo de pôr no DVD, já foi na vitória do Corinthians, né? O Corinthians ganhou o primeiro jogo de 2-0 no Pacaembu e no jogo da volta 2-2. foi 2-2, né? E aí no final do jogo já rolou esse papo aí de pôr no DVD. E aí de lá até mais ou menos 2016, 17, 18 foi direto. Acho que agora já não se fala tanto nisso aí. Não, Mas porque às vezes. a questão é que o Corinthians também parou de ser ajudado assim. Se o Corinthians tivesse sido ajudado aí, não teria ficado nessa posição que ficou no Campeonato Brasileiro. Pois é, pois é. Pode ser que sim. É que antigamente era mais escancarado, na verdade, né? Também. E não é eu vou dizer que não é nem culpa do Corinthians, porque é que nem eu tava dizendo esses dias. A banca paga e recebe, né? Só que o Corinthians antigamente era muito beneficiado. E depois disso de 2005, era escancarado, né? Essa vez 2005 foi escancarado. Eu vi esse lance, assim, foi muito pênalti. Mas assim, não tem nem como falar, talvez foi, não, foi muito. O Fábio Costa foi com os 2 pés no Tinga, mano. Como assim? E o cara vai lá e me dá por simulação. Não quer dar o pênalti, beleza, mas da onde simulação? Não teve sentido aquilo. Pois é. Mano, não foi, não acredito. Mas assim, eu falo que eu não gosto do Internacional, mas é por questão que assim, os caras só servem pro São Paulo pra atrapalhar o São Paulo. Mas Cruzeiro e Flamengo são os filhos do São Paulo. São Paulo começa com muito ponto no Campeonato Brasileiro por causa dos caras. Cruzeiro, principalmente, já começa com 6, assim, ó, suave. Enfrenta o Cruzeiro, ganha. Saudades do Cruzeiro na Série A, inclusive. Mas aí o Flamengo veio pra cumprir esse papel, né? Flamengo aí, filho de São Paulo, né? Agora falando em time de Minas, o Atlético Mineiro vai incomodar esse ano, acho, no Brasileirão, hein? Eu acho que vai ser que nem ano passado. Tu acha? Eu acho que eles vão começar bem, mas eu acho que não vão ganhar nada.
Eles vão vir incomodando, incomodando, sendo aquele time chato pra vencer. Mas não vai ser fogo na paia de novo. Vamos dizer igual o Renato, vai ser um cavalo paraguaio. Acho que cavalo paraguaio não, são mais. Porque não vai chegar nem à liderança, assim, sabe? Mas, tipo, vai ser aquele time que vai ficar no G6, assim, incomodando, não deixando ninguém passar. Tipo o Grêmio nos últimos Sim. 2 campeonatos. Vai ser aquele time que ninguém consegue passar, mas também não cai. Aí fica aquela coisa lá, tipo, vamos tentar passar os caras, mas os caras não deixam. Ser um timinho chatinho. Pode ser, mas eu ainda acho que eles estão com um elenco muito bom aí para incomodar. Eles estão com um elenco bom. No papel é bom, né? Eu não sei, não tô acompanhando o Campeonato Mineiro, mas tem que demonstrar em campo, né? Parece que o Nath Fernandes já tá fazendo chover lá já, né? O É, ele cara do joga é craque de bola. esses dias parece que ele o Galo ganha de 3-0, parece que ele fez um gol, deu 2 assistências, foi alguma coisa desse gênero aí. Olha, bom, O que nem eu time, falei aqui, a gente já tá com 1h40, o papo tá legal, né? A gente pode marcar aqui um dia pra fazer mais uma parte, né? Uma parte 2 aqui, né? Quem sabe? E queria saber aqui de vocês os palpites pros campeonatos brasileiro, Libertadores e. Libertadores, qual outro aí que temos? Copa do Brasil. Copa do- Começa aí, Claudemir. Tá. Brasileirão, Brasileirão, eu vou de Galo. Eu acho que o Atlético Mineiro aí, ano passado eu acho que faltou, por incrível que pareça, mas eu acho que faltou treinador. Eu acho que o Sampaoli ali perdeu a mão do elenco também, né? E esse ano aí, eu acho que com o elenco que eles formaram, acho que o Brasileirão eles podem incomodar. Libertadores, eu acho que vai ficar com algum brasileiro. Libertadores, eu acho que fica com algum brasileiro aqui. É difícil falar assim, mas vamos ser eu. Eu acho que Inter, eu descartaria o Inter, porque essa filosofia nova de futebol, ela vai requerer muito tempo ali até implantar, ter boa mecânica de jogo. Eu até falei no grupo lá do nosso bate-papo do futebol que o Inter esse ano vai entregar de 5 a 6 gols, só nessa Nossa. reclamação de bola. Esse ano eu acho que ele vai entregar uns 5 a 6 gols. Então eu acho que eu apostaria num Flamengo da vida, para campeão Flamengo ou Palmeiras, de repente, né, na Libertadores. E Copa do Brasil, como é tiro curto, é capaz do Grêmio querer incomodar, porque o Grêmio é copeiro, chegador aí. Então, de repente, mais um ano aí que ele possa estar chegando aí para incomodar. Bom, eu acho que na. Vou começar pela Libertadores. Eu acho que a Libertadores é um campeonato difícil, né? Uhum. Tanto que disputado. Mas eu concordo, eu acho que fica entre Flamengo e Palmeiras, eu acho que fica entre os brasileiros, ah, porque, querendo ou não, é o elenco, são os times mais fortes da América, né? Junto com o River Plate. O resto, para mim, é fogo de palha, mas que incomoda um pouco. No Campeonato Brasileiro, ah, eu acho que o Flamengo vai incomodar pelo elenco de novo. Uhum. Campeonato Brasileiro, eu acho que tu precisa muito mais de um elenco do que só de um time, né? Que é um Certo. campeonato longo, cartão amarelo, tem lesão, tem não sei mais o quê. Então tu precisa muito do elenco. E na Copa do Brasil, eu vou dizer uma coisa que eu já falei pro Claudemir. Quando o Inter perdeu pro Flamengo, eu falei, cara, eu acho que esse ano é o ano do 2021, né? É o ano do Inter ganhar um título. Porque o Inter já vem foi vice da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense num ano, foi vice agora do Brasileiro contra o Flamengo. E o Inter fez uma coisa importante que outros clubes não fizeram, manteve o elenco. Uhum. Eu só acho errado ter trocado de treinador. Se tivesse com o Abel já tinha um planejamento de jogo, a equipe já confiava nele. Pode ser que o Inter não vença por causa, que nem o Claudemir falou, da filosofia do futebol do Miguel, do novo treinador, né? Mas eu acho que a Copa do Brasil vai ficar aqui no Sul entre Grêmio e o Inter, eu acho. Só mais um detalhezinho, Rodrigo. Ali foi muito interessante o que o Leonardo falou. Inclusive, eu levei lá no nosso programa uma vez isso. Eu já pensava que o ano do Inter de levantar algum título seria o ano passado mesmo, Uhum. 2020, né? Porque, senão, é só, 2018, o time voltou da Série B, né? E fez um baita campeonato brasileiro, surpreendeu a todos, foi o terceiro da competição. Até liderou em alguns jogos foi Inter e São Paulo brigando pela liderança em alguns jogos, né? O Inter liderou alguns jogos ali, tá, foi terceiro. 2019, ele foi segundo
da Copa do Brasil. E aí, na minha mente, bom, 2020 vai ter que ser o primeiro. E não foi. Então, eu acho que o Inter já teve mais perto do título. E concordo com o Leonardo que não deveria ter trocado o comando técnico. O Abel ele já tinha um padrão de jogo, já tinha uma mecânica. E escrevam o que eu vou falar agora. O Patrick, que foi um dos destaques do Inter ano passado, ele não é o mesmo Patrick esse ano. Né? O Miguel ali mudou na forma dele jogar e esse ano o Patrick ainda não estreou pelo Inter. Não teve uma partida que tu olhasse e dissesse assim, bah, é o mesmo Patrick. Não, não é o mesmo Patrick. O Inter, ele decaiu. Alguns jogadores decaíram do ano passado para esse ano. E era isso. E o São Paulo É acha isso. que ganha o campeonato no estadual finalmente esse ano, levanta um título assim? Tipo, estadual pelo menos. São Paulo é um dos melhores times do São Paulo nos últimos anos que o São Paulo tá montando, né? Tem tudo para fazer um grande campeonato também. Aí pode ter muita chance de vencer também, talvez uma Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro eu não sei porque é muito longo, né? Uhum, E depende. A gente tá dando esses palpites com os times de agora, né? sim. Mas daqui pra frente pode estar jogador saindo, jogador chegando e os times se fortalecer, né? Isso mesmo, isso mesmo. O Leonardo tem razão. O Inter tá para receber o Tyson aí, né, na metade do ano. Eu Ah, acho que que joga muito, né? pro futebol brasileiro é uma contratação de peso, né? É Joga que, fácil em qualquer clube. é que nem se o Grêmio contratar Douglas Costa e mais algum outro jogador, muda o patamar do Grêmio já também, né? Já mudou com o Rafinha, né? O Rafinha na lateral direita já mudou o patamar já. Verdade. Eu acho assim, agora os meus palpites são brasileiro, o eu não quero que o Flamengo leve porque eu quero que o único o tri seguido seja o São Paulo, né? Porque eu só quero isso. Não quero que o Flamengo ganhe. Para mim fica entre Internacional e Atlético Mineiro, com o Atlético incomodando, né, um pouco também, né? Ficando assim, né, nas primeiras posições pelo menos, mas o Internacional leva. Que assim, realmente, desde que o Inter voltou da Série A depois daquele rebaixamento em 2016, a Série B de 2017, os caras voltaram com sangue nos olhos pra ganhar essa Série A. E eu concordo, os caras têm chance agora, mesmo não gostando dos caras. Copa do Brasil, eu acredito que dessa vez o São Paulo leve essa porcaria que tá precisando. Precisando, é o único título que falta. E a Libertadores é o. Eu fico com um time assim de fora mesmo. Talvez um Peñarol, um Boca Juniors leve isso daí. Para Campeonato Brasileiro aqui vai ficar muito inchado, então acho que os caras vai meio que deixar de lado em algum momento assim, sabe? Mas é isso aí, gente. A gente já tá aqui encerrando. Eu queria aqui que os rapazes aqui se despedissem, né? Aqui falassem aqui umas considerações finais. Pode começar aí Claro, com o Leonardo aí ou Claudemir. Se decidem aí. Posso começar aqui, Claudemir? vai. Queria agradecer primeiramente ao Rodrigo aí pela essa oportunidade que está dando para a gente aí mostrar nosso trabalho, nossa história aí sobre o programa, sobre nossa vida, sobre tudo mais, né? Agradecer a todos que ficaram ligados aí nesse podcast, a nossa primeira entrevista oficial da equipe no programa Na Torcida é para ti, Rodrigo. Te agradeço por essa oportunidade. Estamos abertos aí para outros papos, para outras conversas sobre qualquer outros assuntos aí. E um dia, no caso, se tu venha para Porto Alegre ou a gente vá para São Paulo, vamos se conhecer pessoalmente, né? Justo. Nem comentei, né? Eu não sou da cidade de São Paulo, eu sou de Osasco, que é uma cidade assim vizinha, é bem pertinho de São Paulo. Mas assim, a gente combina assim, o William mora lá, a gente conversa aí a gente combina assim os dias certinho aí. Se, se, Claro, claro. se futuramente, né? Claudemir, você agora? Beleza, eu gostaria também de agradecer a ti, Rodrigo, aí pela oportunidade, um bate-papo muito bacana, cara, que se tu deixa, o cara fica até meia-noite aqui conversando, travando fiado e dando risada, né? Agradecer a todos aí que assistiram, vão assistir, deixar o nosso muito obrigado. Eu queria agradecer, então, aí a nossa equipe, aí, se tu me permitir, tá? Referir À mais uma vez vontade. ele, é muito importante, né? Ao Leonardo Carvalho, aí, ao Denis Teixeira, ao Anderson Cunha, o William Campos, o Guilherme Dias, o Vinícius Xavier, o Alex Bueno, o Maicon Montanho, o Fábio Cardoso, o Cláudio Pérez, o Thiago de Oliveira, a Rosiane Silva, o Everaldo Gomes, e se tu me permitir também, queria deixar aqui
um agradecimento aos nossos apoiadores do nosso programa, que é muito importante destacar eles também, que eles estão sempre nos incentivando, né? Deixar aí um abraço aí para Top Lanches, para a Mercearia e Confeitaria Mercopan, para Território das Pizzas, para MB Areias, STCom e a farmácia Rede Farma Monte Alegre, e os nossos apoiadores do nosso programa aí que nos incentivam aí e nos apoiam no nosso programa. Queria agradecer a todos aqui que assistiram, a todos que acompanharam, e também agradecer aos dois, porque esse podcast aqui é justamente para ter um papo descontraído e às vezes falar de algumas coisas que eu gosto, né? Pra tirar um pouco do canal, né? Que é sobre cinema. Já falei aqui de Star Wars, já falei aqui de diversos outros assuntos, e eu queria muito ter falado de futebol finalmente. Teve esse dia que chegou. Aí ainda mais com duas pessoas que conhecem bastante também de futebol, né? O William não se Só despediu porque o William teve que sair. Mas o William teve que sair, mas o William falou aqui também, agradeceu aqui pelo papo aí. Rodrigo, desculpa interromper, só um detalhezinho que eu me esqueci de falar, que no nosso programa, se não fosse a pandemia, né, que está aí, infelizmente, levando vidas, o nosso programa ele estaria bombando muito mais. Para te ter uma ideia, eu acho que tu já deve ter ouvido falar, né, no jogador Anderson Pico, jogou no Flamengo, jogou na Europa, jogou no Grêmio, tá jogando agora num time da capital aqui do interior do estado, não é nem interior do estado, né, é aqui de Porto Alegre mesmo, que é o Anderson Pico, né, e para te ter uma ideia, ele foi no nosso programa, batemos um papo com ele lá no nosso programa, né, Leonardo? A gente foi presenteado também pelo presidente de um clube de futebol amador aqui com uma bola. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Né? E cada figura representativa, assim, que vá no programa, a gente pede para assinar. A gente tem diversas assinaturas aqui nessa bola, aqui, Uhum. inclusive. Pô, da E hora. também que a gente esqueceu de falar, que a gente já, na verdade, a gente no começo do programa sempre recebia algum convidado, né? A gente recebeu o presidente Monte do Alegre. Monte Alegre, que é um clube lá de Viamão, clube amador, o presidente do Jari, que é outro clube de Viamão também. Seria um clássico Grenal. Monte Alegre e Jari seria tipo um clássico. Isso. Hum, O Anderson Pico foi o primeiro o jogador profissional que a gente recebeu, né? E ele vê nossos programas, curte as nossas coisas no Instagram. E também a gente recebeu agora uma camiseta do. Qual clube mesmo? Cecília, né, Claudemir? Santa Cecília, vou mostrar aqui ligeirinho. A gente recebeu essa camiseta aí do presidente do Santa Cecília. E a nossa ideia, já vamos dar a notícia aqui quentinha, em antemão aqui, que quando é lançar um sorteio no Instagram em comemoração do 1 ano do programa, né? Vamos sortear Isso. essa camiseta. então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É, obrigado aí quem assistiu. Obrigado a vocês dois por terem participado, né, novamente. Sucesso a todos. E é isso, gente. Vai estar quarta-feira no canal Nerd Vieira Podcast, o podcast na íntegra. Muito obrigado a todos. Nova- Novamente aqui agradecer muito a vocês dois aqui por Que isso, meu. A gente que tem que agradecer.